เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora continuar aí contando pra vocês a história de Gear, de Night, de For e de Gus. Lembrando, meus amores, que essa parte aqui é uma continuação direta da parte anterior. E os vídeos do Gear e do Night, do For e o Gus estão um pouco diferentes do que eu costumo fazer, porque eu estou contando a história dos dois em paralelo, maravilha? E isso vai continuar nesse vídeo aqui. Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida com vocês do que aconteceu na parte 1. Porém, como eu acabei de falar, é uma continuação direta. Se você não lembra o que aconteceu na parte 1, o link tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita o tempo de modo extrair aí e reveja a parte 1 se você puder, pra você vir com a memória bem fresca, né? E ressaltando, meus amores, que nesse vídeo aqui eu também irei comentar a história de Mai Kyu e de Fu e Not. E também, meus amores, eu estou usando os atores que eu imaginei na hora que eu estava lendo. Beleza, Creuza? Então, maravilhoso. Vídeo de Love Syndrome, meus amores. Logo tem aviso de gatilho nesse vídeo. Os gatilhos estão aparecendo na tela pra você aí agora. Se você tem gatilho com qualquer um dos temas mencionados nesse vídeo, não se force a assistir esse vídeo. Saúde mental sempre em primeiro lugar. Com isso dito, meus amores, quero lembrar vocês da vaquinha que tá rolando aqui no Bel Maníacos, pra você me ajudar a comprar um celular, melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos aqui do canal. Todas as informações estão na descrição do vídeo, qualquer valor é muito mais bem-vindo. Agora sim, meus amores, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você está inscrito. Bora continuar comentando aí a intensa e provocante história do Gear e do Night, do For e do Gus. E nesse vídeo também irei comentar a história do Mai Kyu e do Fu e do Not. Então, vamos lá! Bom, puxa na memória aí o que aconteceu na parte 1. O Gear enganou o Night, estuprou ele. O Night foi embora com o Day, ficou 6 meses ali na Inglaterra. E quando ele voltou, ele tá muito diferente do que ele era, né, gente? Agora ele tá uma pessoa muito mais direta, corajosa, que fala o que quer. E ele e o Gear acabam fazendo um trato de que eles vão namorar aqui. E o Gear tem que cumprir uma meta ali para que o Night pare de tratar ele do jeito que ele está tratando, né? Quanto a For e Gus, gente, aquele típico enemies to lovers. Eu também já expliquei um pouco mais do passado do For e do Gus pra vocês. E eles terminaram a parte 1 aí, falando que eles vão namorar, né? O Day, que é o irmão mais velho do Night, super protetor com ele, já iniciou a sua vingança. Ou seja, gente, ele já está com o It nas mãos. Lembrando que o It é um dos melhores amigos do Gear, assim como o For e o Gus, o melhor amigo do Night. Gear e Night se aproximaram, né, gente? A gente terminou o vídeo no momento que eles estão voltando pra casa ali, depois deles terem ido ao cinema juntos. Continuando aqui, então, gente, o que acontece quando eles chegam em casa? Gente, eles se deparam com o Day, né? E a cara do Day tá bem tempestuosa aqui. O Day rapidamente vai até o carro do Gear e do Night, abre a porta e arranca o Night do carro. Aqui ele briga muito com o Night, aperta os pulsos dele com muita força, falando que ele não está entendendo o Night, por que o Night tá fazendo isso, né, gente? Por que ele está namorando o Gear? O Night começa a chorar aqui, fala pro Day se acalmar, mas o Day não se acalma, o Gear tenta interferir aqui. Tem o Day e o Day ameaça o Gear, falando não me deixe te ver novamente. E o Gus obedece a ordem do Day e os dois vão embora bem preocupados, gente. Aqui a gente vai ficar com o Day e o Night. O Day está extremamente nervoso, ele grita muito com o Night de uma forma que ele nunca gritou. O Night tá se acabando de chorar aqui e o Night acaba falando para o Day que ele ama o Gear. O Day, que já tá bem descontrolado aqui, acaba dando uma bufetada no rosto do Night, gente, bem forte, que arranca. O Night fica extremamente assustado aqui, essa é a primeira vez que o Day bateu nele. Ele fala que o P-Day é o pior de todos, que o P-Day é muito mal, que ele odeia o P-Day e ele vai pro quarto dele. Fica claro pra gente que no momento que ele bateu no Night, gente, ele já se arrependeu. Respira fundo aqui, tentando se acalmar para ele conseguir conversar com o irmão mais novo dele. Indo para a casa do Gear, ele admite para o Gus que tinha um plano quando ele pediu o Night em namoro, que sim, que ele queria retaliar contra o Night, né, pelo Night estar ignorando ele, tratando ele com muita grosseria e tal. Porém, isso já acabou há muito tempo, né, gente, porque ele está realmente apaixonado pelo Night. Ele ama o Night, ele fala isso para o Gus. E que em si, de primeiro momento, ele estava fingindo, só que agora tudo que ele faz vem do coração dele, que ele realmente ama o Night. Gus acredita no irmão dele, ele abraça o Gear aqui, fala que vai ficar tudo. O Gear se desculpa com o Gus por tudo que ele fez. No meio do Not, o Gear descobre que o Day bateu no Night. Ele fica muito preocupado aqui, gente. Com a ajuda dos amigos dele, mais os amigos do Night, eles conseguem fazer com que o Gear encontre o Night em segredo. E assim que o Gear vê o Night ali no quarto do Night, gente, ele rapidamente abraça ele com força. Ele fala para o Night para eles passarem um tempo juntos. Aqui ele organizou uma viagem, meus amores, e o Night, mesmo relutante, decide ir com o Gear. Enfatizando com vocês aqui, gente, que o Day já tinha deixado claro para todos os amigos do Night que ele não ia deixar o Night sair, que ele não permite com que o Night fique com o Gear. Quando o Night pergunta para o Gear por que ele está levando o Night numa viagem, o Gear responde: eu te amo, Night, é por isso que eu tô fazendo isso. O Night fica sem palavras aqui, enquanto o coração dele acelera pra caramba. E aí
Gear e Knight, For e Gus vão viajar juntos aqui, né? Para eles chegarem na casa de família ali do Gear, eles precisam usar um barco, então os 4 vão de barco aqui. Essa casa pertencente à família do Gear era bem isolada, né, gente? Ela é de frente para a praia e é uma casa bem chique, inclusive. Quando eles chegam ali na casa, o Knight começa a se preparar para dormir com o Gus. O Gear e o For ficam sem palavras aqui, mas o Knight fala que ele vai dormir com o Gus. Rapidamente concorda. E é aqui que ele conta oficialmente para o Knight que ele está namorando fora agora. O Knight não se surpreende nem um pouco, né? Afinal, ele também deu uma de cupido para esse casal. Aqui o Gus consegue acalmar o Knight sobre o Day, né? Porque o Knight não para de pensar o quanto que o irmão dele vai ficar muito puto pelo Knight ter enganado ele, desobedecido às ordens dele e que também o Knight fugiu. Ele fala que o Day deve estar extremamente preocupado e o Gus fala para o Knight que quando eles voltarem, eles vão conversar com o Day. Quando o Knight tá ali sozinho na cozinha, gente, o Gear já chega abraçando ele por trás. Aqui ele admite para o Knight que ele tem muito medo de perder o Knight. Nesse momento, o For e o Gus aparecem, gente. Eles estão discutindo, como sempre, né? A gente sabe que esse casal se provoca o tempo inteiro. Aqui o Gear e o For deixam claro que eles querem devorar seus Zooks, né, gente? Só que o Knight e o Gus apenas provocam eles aí. Quando eles estão passeando ali na cidade, Gus não fica perto do For e nem o Knight fica perto do Gear, gente. Gus e Knight ficam juntinhos aí. Gear e For ficam com uma expressão bem triste aqui, mas nem o Gus nem o Knight se importam, né? Eles juntam a mão amigavelmente ali e saem passeando pela cidade. Eles param ali num restaurante e um dos funcionários do restaurante acha o Knight muito bonito, começa a se aproximar dele e dá em cima dele. Gear automaticamente fica com ciúmes, né, gente? Mas vocês lembram que o Knight falou que ele não pode demonstrar os ciúmes dele? Então ele se segura aqui e o Knight dá um sorriso bem convencido e vitorioso que ele percebe que o Gear tá morrendo de ciúmes dele. Mas ele acaba cortando esse funcionário aí. E aí na próxima cena, gente, o Gear leva o Knight para um passeio de jet ski. Depois os Zooks fazem os Semis aplicar protetor solar neles. Enquanto o Gear tá fazendo isso com o Knight, ele acaba não conseguindo se segurar e deposita um suave beijo no pescoço do Knight. De jeito carinhoso, ele segura na cintura do Knight, ele vai pressionando o corpo dele com um pouco mais de força contra o corpo do Knight. O clima entre eles esquenta bastante, né? Inclusive o Knight sente a anaconda do Gear roçando na pele dele. Só que o Knight para o Gear aqui, o Gear olha pra ele com olhos sinceros e fala: "Eu entendo, Long Knight, eu entendo você não querer que eu te toque depois do que eu fiz. Eu entendo você não gostar do meu toque." E aí na hora que o Gear vai se afastar do Knight, o Knight puxa ele pelo pescoço e fala: "Tudo bem, Gear, hoje eu permito." O Gear dá um largo sorriso aqui e o Knight dá um beijão intenso nele. Fala língua pra todo lado aqui, lembrando que o Gear tá pilotando o jet ski, né, gente? Que ele parou o jet ski e o Knight tá sentado atrás dele. E aí as coisas começam a ficar ainda mais quente, né? O Knight sobe em cima do colo do Gear. Os dois começam a se pegar localmente aqui, os peitos subindo e descendo, as respirações ficando ásperas, o Knight devorando o corpo do Gear, o Gear devorando o corpo do Knight. É muita mordida no pescoço, é muito chupão, é muito beijo de língua. O Gear começa a acariciar o abdômen do Knight ali, enquanto o Knight puxa o cabelo dele com força. O Knight aprofunda muito o beijo, só que o Gear de repente para aqui. O Gear fala para o Knight que ele gosta das duas versões do Knight, né? A versão antes dos 6 meses e a versão depois dos 6 meses. E ele abraça calorosamente o Knight e fala que ama muito ele. Ele fala tantas vezes que ele ama o Knight, gente, que o Knight acaba sorrindo pra ele. Tudo isso, meus amores, For e Gus, o que tá acontecendo é que o For está pilotando o jet ski deles, só que ele para o jet ski e simplesmente se joga no mar. O Gus amaldiçoa o For por causa disso, né, gente? Porque ele molha o Gus inteiro. Só que o For não sobe, meus amores. E aí ele fica um tempão ali. E o Gus fica extremamente preocupado. Ele decide pular pra procurar o For, né? Demora mais um pouquinho e ele sente alguma coisa ali na perna dele. E nesse momento o For sai da água ali e vira para o Gus e fala o seguinte: "Vou procurar tubarões pra você." Porque o Gus gosta de tubarões. Aqui o Gus joga um monte de água na cara do For. Ele tá muito preocupado aqui, né, meus amores? Fala pro For não brincar assim mais. E aí o For abraça o Gus ali e fica pedindo desculpa pra ele, gente. Só que o Gus nem olha para o For. Ele continua bem nervoso com ele aqui. O For é bem manhoso com o Gus, só que o Gus não dá o braço a torcer. Ele continua muito puto com o For, porque realmente ele ficou muito preocupado, meus amores. Ele achou que o For tinha afogado. Eles estão no mar, né? Não numa piscina. E aí nesse momento o jet ski do Gear e do Knight se aproxima ali e o Gus comenta com o For que o Gear realmente ama o Knight. O For assente com a cabeça aqui. E aí na próxima cena a gente tem o Knight e o Gus
Gus sozinho, o Gus admite para o Knight que ele realmente ama muito o For, e o Knight fala para ele que ele devia falar isso com o For. E aí, meus amores, o For aparece depois, ele já chega abraçando o Gus, né? O Knight fala que vai deixar eles a sós ali. O For pede desculpa inúmeras vezes para o Gus aqui, fala que ele nunca mais vai fazer isso. Um detalhe que eu decidi para mencionar para vocês aqui agora, gente, é que no momento que o Gus pulou na água ali e ele não conseguiu encontrar o For, ele acabou chorando de tão preocupado que ele estava. E aqui o For fala para o Gus que ele não devia ter feito isso, que ele nunca mais vai brincar assim. O Gus fala para o For que se ele fazer isso de novo, ele vai chutar tanta a bunda do For que ele vai ficar sem bunda. O For assente ali, pede desculpas novamente, ele monta em cima do Gus. E o Gus dá uma forte mordida no peito do For. O For grita de dor aqui, mas o Gus não dá a mínima. E eles se reconciliaram do jeito dele, né? E aí, meus amores, o For deita o Gus em cima dele. O Gus pergunta para o For se o For realmente gosta dele. O For fala que não. O Gus rapidamente tenta empurrar ele do corpo dele, só que o For rapidamente complementa falando: eu não gosto de você, porque eu te amo muito. O Gus dá um largo sorriso aqui e ele dá um selinho no For. E aí eles conversam sobre a família do For, né, gente? O Gus é muito próximo do irmão mais velho do For, o Wan, e o Gus provoca o For falando que o irmão dele é muito bonito e tal. E o For fala para o Gus com uma voz bem ameaçadora que ele não tem permissão para ficar em um ambiente sozinho com o Wan. Ele enfatiza, gente, ele fala: eu te proíbo. O Gus fica muito confuso, né? Ele pergunta para o For por quê, afinal o cara é o irmão mais velho do For. E aqui o For conta para o Gus que ele brigou com o Wan, né? E quando o Gus pergunta por quê, fala que o Gus não precisa saber o motivo. Só que o Gus vai insistindo muito com o For aqui e o For acaba contando a verdade de que o irmão mais velho dele, o Wan, ele gosta do Gus. O Gus fica extremamente surpreso, ele fala: ele gosta de mim? O For fala que sim, portanto ele não tem permissão de ficar sozinho perto do Gus. Promete para o For que sim, que ele não vai ficar perto do irmão do For sozinho. E aí o For fala para o Gus subir ali nas costas dele, né? O Gus bebeu algumas. O Gus fala que não, que ele vai andar sozinho. O For insiste com ele ali. Quando o Gus sobe nas costas do For, gente, o For dá um largo sorriso e fala: você é obediente assim, fica tão fofo. E aí ele começa a andar ali e o Gus morde a orelha do For com muita força quando o For sugere que eles vão fazer arte marapelada. Ele mordeu com tanta força que sangra e ele rapidamente pede desculpas para o For, que fala que tudo bem. Na próxima cena, meus amores, o Gear e o For estão conversando sobre como que o Gus mudou o For e como que o Knight mudou o Gear. Ou pra melhor, né, Brasil? E o Knight e o Gus estão se preparando para nadar no mar. Tanto o Gear quanto o For reclamam ali dos trajes de banhos que o Knight e o Gus estão usando. Afinal, Knight e Gus são bem bonitos, eles têm mel e todo mundo fica olhando para eles, tanto os homens quanto as mulheres. E aqui o Knight e o Gus provocam seus respectivos semis. E For faz uma aposta ali de quem vai pegar o namorado primeiro, gente. Se o Gear pegar o Knight primeiro, o For vai ter que pagar as bebidas. Se o For pegar o Gus primeiro, o Gear tem que pagar as bebidas. Eles deixam claro que essa aposta só é válida se entregarem de boa vontade para eles. E aí na próxima cena, meus amores, o Gear vai até o Knight e vira para o Knight e fala que se ele tirar a camisa, o Gear vai tirar a bermuda. E o Knight simplesmente dá um sorriso convencido aqui e tira a camisa. Mas praticamente metade dos homens da praia ele fica olhando para o Knight. E ele não só tira a camisa, gente, como ele começa a girar a camisa ali. O Gear rapidamente tira os shorts dele. O Knight dá um sorriso para ele, tira os seus shorts e começa a ir para a praia de um jeito muito sexy. O Gear fica sem palavras aqui, corre até o Knight e fala para o Knight que ele venceu. O Knight apenas dá um sorriso aqui. E aí o Knight entra no mar, meus amores, ele começa a se divertir ali, um monte de homem começa a se agrupar no Knight, né? O Gear fica com muitos ciúmes aqui, ele arranca a roupa do corpo dele, pula no mar e começa a espantar todo mundo ali. E aí o Knight vira pro Gear e fala: o que você tá sentindo, Gear? E o Gear: eu tô com ciúmes. E o Knight: o quê? Não escutei direito. E o Gear: eu tô com ciúmes, Knight, eu tenho muito ciúmes de você. O Knight apenas dá um sorriso vitorioso aqui, gente, porque ele conseguiu o que ele queria, né? Porque o Gear não quis ir nadar com ele e o Knight foi sozinho. O Knight, como quer beijar o Gear, dá um sorriso aqui e beija o Gear. E aí o Gear deixa claro pra todo mundo que tava olhando pra eles que ele e o Knight são um casal. Enquanto isso, meus amores, o For decide levar o Gus para um local mais privado ali na praia. Aqui os dois se divertem nadando juntos. Depois o For apoia o Gus no colo dele e o Gus dá um beijo no For falando que essa é a recompensa dele. E os casais se reúnem aqui e o Gear e o For, o Knight e o Gus estão passeando ali. E umas mulheres que são conhecidas do For acaba aparecendo ali e cumprimenta ele. E o Gear começa a provocar o For, né? E aí o Knight olha para o Gus ali, puxa ele e grita alto: vamos pegar alguns estrangeiros também, Gus? E aí ele começa a se afastar com o Gus. O For rapidamente voa atrás do Gus, o Gear também. O Gear já chega abraçando o Knight, o For já chega abraçando o Gus. Os dois apenas dão aquele sorriso de que o Gear já tem
tem dono, que o For já tem dono. E aí quando eles voltam ali pra casa, gente, mesmo o For estando de mau humor, ele seca o cabelo do Hulk dele. E aqui o For começa a provocar o Gus e fala para o Gus: quanto mais a gente briga, mais intenso será o sexo. O Gus apenas empurra o rosto dele, chamando ele de filha da puta pervertido. E aí na próxima cena, o Gus e o Knight, que se afastaram um pouquinho do Gear e do For, vão trombando na Pansy. Vocês lembram dela, gente? Que o For deixou claro pra ela que o Gus é o namorado dele. Também numa garota chamada Fang, que tem crush no Gear. Como é esperado por todos nós, gente, o Knight acaba com ela, gente, mas janta com vontade, viu? Quando o Knight quer humilhar, meus amores, ele vai sem nenhuma papa na língua. Só que depois de fazer isso, meus amores, ele vira para o Gus e fala que ele tem uma ideia aqui e ele decide testar se eles podem confiar no Gear e no For. Portanto, eles deixam o For e o Gear ali e deixam as mulheres se aproximar deles. E aí o Gus dá um sorriso pra ele e fala: você tem certeza? O Knight fala que sim, que vai ser bom se eles testarem os maridos dele. E aí ele e o Gus se afastam ali e os dois começam a conversar. O Knight deixa claro para o Gus que se acontecer alguma coisa, Gear e For não é de confiança, portanto é melhor eles não ficarem com eles. Apesar do Knight estar se fazendo de forma, gente, ele tá um pouco preocupado sim de que o Gear vá fazer alguma coisa, né? Mas ele consegue acalmar o Gus aqui. Quando os dois estão andando sozinhos ali conversando, gente, o Knight conta para o Gus foi o Day que ajudou ele a lidar com aquela trágica noite na vida dele, né, gente, onde o Gear acabou violentando o Knight. Os dois vão juntos pra praia, gente, e é que o Semis fez quando as duas garotas foram até ele. Seguinte, Brasil, Gear e For sem paciência nenhuma, os dois expulsam as garotas e rapidamente vão atrás dos seus namorados. Aqui o Gear repreende o Knight, o For repreende o Gus e o Knight vira para o Gear e fala com uma voz muito séria: por que você está bravo? Eu só descontei. No passado você também me oferecia para os seus amigos, você não lembra? Gear fica sem palavras aqui, ele segura carinhosamente nas mãos do Knight, fala pra ele que ele nunca mais vai fazer isso, fala que ele sabe que é uma pessoa ruim, que ele é mau, foi ruim para o Knight, mas ele fala que o Knight é só dele. O Knight dá um sorriso para o Gear e o Gear repete: você é só meu, Knight. E o Knight se aproxima dele e fala: Gear, eu confio em você, foi apenas um teste. Então o Gus, meus amores, o For deixa claro pra ele que o Gus é seu tudo. E aqui o Gear fala para o Knight que ele diz para a Fang, né, gente, que é a garota que tem crush nele, ela jamais ia atrás dele novamente, que ele ama muito o seu namorado. Os dois estão passeando na praia juntos ali, gente, e a Fang novamente aparece e o Gear deixa claro pra ela jamais ir atrás dele, que ele ama muito o namorado dele, e o Knight dá um sorriso pra ela e falando: ele é meu namorado e no meu namorado ninguém toca. O Gear dá um amplo sorriso. E Gear e Knight, For e Gus voltam pra casa ali à beira praia, né, gente, e aí eles ficam bebendo, conversando, se divertindo juntos. Aqui o Knight senta entre as pernas do Gear e o Gus senta entre as pernas do For. Knight fala para o Gear que eles vão ficar apenas mais um dia, que eles não podem fugir pra sempre, que eles vão precisar encarar o Day. Gear assente com a cabeça aqui e fala para o Knight que eles podem ficar quantos dias ele quiser. O Gus acabou bebendo muito, né, o For leva ele pra casa no colo. Muito amor, ele coloca o Gus na cama e o Gus puxa o For contra o corpo dele. O Gus fala para o For que ele quer muito dormir com ele e o For fala para o Gus que ele tá com medo de não conseguir se segurar. O Gus insiste com ele e o For acaba levando o Gus para o seu quarto. Para o Knight e para o Gear, gente, aqui o Knight fala para o Gear que ele dá permissão para o Gear dormir com ele, que tá tudo bem. Ao mesmo tempo, o For começa a dar um banho de toalha no Gus. Aqui o Gus já está mais sóbrio, né, gente? E ele admite que ele tá muito excitado por causa do For e que ele quer muito o For pra ele. O For fala para o Gus porque que é que ele bebeu tanto assim, que ele nunca viu o Gus bebendo dessa forma. E o Gus responde com honestidade: eu bebi dessa forma pra eu ter a coragem de tomar a iniciativa com você. Eu só quero que você seja meu, For. O For beija a bochecha dele e fala com uma voz bem carinhosa: mesmo que a gente não faça aquilo, eu serei pra sempre seu, Gus. Gus dá um sorriso aqui, abraça o pescoço do For e beija ele intensamente. Aqui o For responde esse beijo e aí os dois começam aquela agarração maravilhosa. O For começa a devorar o corpo do Gus, deixando marca vermelha pra todo canto. Aqui ele remove a camisa dos dois, os peitos vão se pressionando um no outro, eles continuam devorando um o corpo do outro. Inclusive o For morde o peito e o pescoço do Gus muitas vezes, não forte o suficiente pra arrancar sangue, tá? E aí o For começa a tocar a anaconda do Gus e faz um acasalamento de anaconda, ou seja, atrita uma anaconda na outra. Depois o Gus começa a masturbar o For e o For masturba o Gus. O For lubrifica bem ali o canal do Gus, gente, ele alarga ele com os dedos primeiro e depois ele entra. Ele começa penetrando devagar enquanto ele beija suavemente ali a nuca do Gus. Percebe que o Gus está totalmente intoxicado por ele, ele começa a acelerar e eu vou ler um pouquinho dessa cena com vocês. Ambas as mãos de For apertaram os quadris macios de Gus. Gus sentiu como se estivesse prestes a gozar novamente. For nem sequer tinha tocado na essência de Gus. O canal do amor se contrai, tá, gente?
gente, é o cu, tá? Fazendo o For perceber que a pequena figura está prestes a ser liberada. For acelera seus quadris rapidamente. Os dois estavam ofegantes com a história de amor recém-finalizada, ambos frescos e quentes. Eu senti uma sensação ardente em seu canal do amor, misturada com felicidade. For beijou e acariciou suavemente as costas molhadas de suor de Gus. E aí os dois atingem o clímax, né, gente? Ou como a autora fala, né? Os dois liberam a água do... Oh, gente, eu nunca consigo falar isso aqui, Brasil. Não dá pra levar a sério. A autora chamando sêmen, chamando esperma, chamando porra de água do amor. Ai, meu Deus, gente, a maldita água do amor tá aqui de volta, né? Mas enfim, e aí, meus amores, como é comum dos casais da Eonin, eles nunca param no primeiro round, né? Então Gus e For já estão se preparando aí pro segundo round, já vão lá com força e com talento, né? Enquanto isso, meus amores, indo para o Gear e para o Knight, o Gear leva o Knight para o quarto dele, fala para o Knight que ele pode se deitar, que ele só vai no banheiro rapidinho. Quando o Gear volta, gente, ele encontra o Knight já deitado ali na cama, ele deita um pouco afastado do Knight, o Knight vira o rosto para olhar para o Gear e puxa o Gear contra o corpo dele, abraçando o Gear. O Knight fala com uma voz bem intensa que ele quer fazer a arte marapelado com o Gear. O Gear fica sem palavras aqui, o Knight rapidamente toca na anaconda do Gear, que começa a reagir aos toques do Knight. Quanto mais ele vai tocando, bombeando por debaixo do tecido da calça ali, mais o Gear vai ficando maluco, gente, ao ponto que ele pergunta para o Knight de onde foi que ele aprendeu a ser tão bom assim. E o Knight fala para o Gear que o Day ensinou ele por meio de ficar fazendo Knight assistindo vários filmes adultos ali, pois seduzir o Gear fazia parte dos planos de vingança deles. O Gear olha para baixo aqui bastante arrependido, ele pede desculpas para o Knight toca no queixo do Gear, subir no queixo dele, fazendo com que os olhos dele se encontrem, e ele acaba deixando o Gear tímido, gente, e o Knight enfatiza com ele: Gear, somente comigo que você pode fazer sexo agora. E aí o Gear olha para ele assentindo com a cabeça, e o Knight dá um beijão muito intenso no Gear, a língua dele invade a boca do Gear. Aqui o Gear não aguenta mais se segurar e começa a beijar o Knight com muita força. O Knight senta no colo dele, Gear dá uma mordida no pescoço do Knight e fala com uma voz intensa: somente farei isso com você pra sempre. E aqui os dois começam a se pegar muito, gente, rolando de um lado pro outro na cama, enquanto só tá rolando beijão. O Knight arranca a camisa do Gear. Antes do Gear começar a tirar a camisa do Knight, ele vira para o Knight e fala: Knight, você tem certeza? E o Knight fala que sim, que ele quer o Gear. E aí o Gear dá um sorriso pra ele remove a camisa do Knight, começa a espalhar beijo por toda a região abdominal do Knight. O Knight segura no cabelo dele e fala com uma voz intensa: você pode ser duro quanto que você quiser. O Gear dá um sorriso malicioso pra ele, e aqui ele abocanha a anaconda do Knight, lambendo da cabeça até a ponta. De primeiro momento ele faz devagar, depois ele vai acelerando, e ele fica chupando o Knight, gente, até o Knight atingir o clímax, e o Gear faz questão de engolir tudo. A mesma coisa com ele, né, gente, ou seja, ele também chupa o Gear, ele também toma o esperma do Gear. Gente, o Knight é muito habilidoso na arte marapelada, e a cada toque da língua dele, o Gear vai à loucura, gente. Ele fica sem acreditar no que tá acontecendo. Ele nunca teve um sexo tão bom, e olha que ele já fez sexo várias vezes. E aqui o Knight está no controle. E não foi o Gear que se inseriu nele, gente. Foi ele que se insere no Gear, ou seja, ele começa a cavalgar o Gear. E eu vou ler um pouquinho dessa cena pra vocês. Gear sorri muito, seus olhos explodindo de prazer, enquanto ele se deita na cama, sem soltar as mãos que ainda sustentavam as nádegas de Knight, que ainda rebolava em seu pau. A figura alta estava olhando para a expressão da pequena figura enquanto se movia no corpo de Gear. Os corpos estão tão próximos que sentem a umidade do suor. Knight se abaixou para morder o ombro duro de Gear, que sentiu uma sensação de formigamento. Gear sentiu uma leve dor, mas não parou os quadris de continuar a bater, ou seja, gente, ele continuou penetrando o Knight. Ele agora agarrou as duas pernas de Knight e as apertou, levantando os quadris de Knight para se destacar. A cama balança fervorosamente enquanto Knight e Gear estão com os corpos conectados um no outro. A penetração vai se tornando mais rápida, mais profunda, os beijos se tornando cada vez mais quentes e intensos, né, língua para todo canto. E assim que os dois atingem o clímax, o segundo round começa imediatamente. Próxima cena, o For encontra o Gear ali na cozinha, e o For fala para o Gear que ele e o Gus tiveram a primeira vez deles, né, gente, ou seja, que ele transou com o Gus. O Gear dá um sorriso para o For e fala que se ele não tiver forçado o irmão dele, então tudo bem. O For nota que o Gear tá muito feliz, né, gente, sorrindo à toa, e ele fala: você também transou.
E o guia sorri ainda mais, assentindo com a cabeça. O guia leva um café da manhã para o Knight, né, gente? Acorda ele ali, fala para o Knight comer algo. Depois que o Knight toma café da manhã, gente, olha de um jeito muito malicioso para o guia. O guia olha para o Knight e fala sexo matinal, e o Knight assente com a cabeça aqui. O guia rapidamente remove as roupas dele e ele e o Knight fazem sexo mais uma vez. Eles ficam praticamente a manhã inteira transando, né, gente? E o Knight fica exausto aqui, ele rapidamente volta a dormir. E aí à tarde, meus amores, o guia recebe uma ligação do Witch e o Witch rapidamente grita para ele fugir, que eles vão matar ele. Só recordando aqui, o Witch ligou para o guia porque o Day obrigou para ele, e o guia, meus amores, acabou contando para o Witch onde é que ele estava, né? E o Witch contou para o Day, depois que o Day pressiona muito ele, né, gente? Está lá no vídeo do Day e do Witch, o Day tá indo atrás dele. O guia rapidamente fala que fudeu e começa a acordar o Knight, falando para eles irem embora rapidamente, porém não dá tempo dele pensar muito, gente, porque a casa começa a ser coberta pelos gritos do Gus. Eles descem ali pra sala, gente, eles encontram o For apanhando muito dos capangas do Day. Enquanto outros deles estão segurando o Gus, gente, a ordem do Day foi para eles baterem somente no For. O Day dá um olhar mortal para o guia e fala com uma voz calma. Isso é muito corajoso. Passa na frente de um pescoço de uma cobra como eu. Eu te avisei que ia acontecer, Knight. E aí o guia fala que ele ama o Knight. O Day se aproxima dele e fala que ele não dá a mínima. Ele não vai permitir que o guia namore ele. E ele dá um chute muito forte no estômago do guia que cai aqui. Mesmo sentindo muita dor, o guia olha intensamente para o Day e fala: pode me bater o quanto você quiser, não me importa o quanto você vai me bater. Eu ainda amo muito o Knight e eu vou ficar com ele. Aqui o Knight rapidamente entra na frente do guia e fala para o Day, pro Day não fazer nada, que a culpa é toda dele, que foi ele que fugiu. Day manda o Knight calar a boca, que ele vai lidar com ele depois. Ele direciona seus olhos frios para o Neil e fala: faça o que você quiser, Neil. For e o guia se levantam aqui e eles começam a brigar com os capangas do Day. Só que são muita gente, né, gente? E o Neil e o Day sabem lutar. For e guia acabam bem machucados, ensanguentados no chão. O Neil começa a espancar brutalmente o guia. O For também tá apanhando muito. O Gus implora para o Day parar. O Day vira para o Knight e fala: Knight está nas suas mãos. Eu vou parar desde que você prometa ficar longe dele. Se eu ver você perto dele mais uma vez, eu vou te mandar pro exterior, Knight. Não me desafie mais. O Knight aperta os punhos aqui e fala para o Day que o Neil não é diferente do guia, porque o Neil atacou ele também. Isso tá lá no vídeo anterior, né, gente? O Neil assediou o Knight. E ao escutar isso, gente, ele usa toda a força dele para se levantar e dar um murro no Neil. Neil admite que sim, ele fala que estava muito bêbado e ele fala que ele não chegou a concluir a violência, né, gente? E o Knight fala que ele só não estuprou ele porque o Fu impediu. Manda todo mundo parar o que tá fazendo, aponta o dedo dele, fala para o guia ficar longe do Knight, fala que eles só queriam vingança e que a vingança agora foi concluída. E da próxima vez que ele vê o guia perto do Knight, ele mata o guia. Sendo ameaçado pelo Day, o guia vai até o Knight e aqui, meus amores, ele toma um murro muito forte do Day. E aí depois ele leva o Knight embora com muita força, né, gente? Aqui o Knight tá chorando muito. Aqui o guia chora ao ver o Knight indo embora. For, Gus e Gear. E o Gus acalma o irmão dele falando que eles vão encontrar uma maneira do Gear e do Knight poder ficar juntos. Fora que está todo machucado, ele acaricia o rosto do Gus. Pergunta para o Gus se ele está bem. O Gus fala que sim, que não aconteceu nada com ele. O For fala que ele está muito feliz. Ele deita o rosto dele no peito do Gus falando: se acontecesse algo com você, eu enlouqueceria. Na próxima cena, gente, o Knight rapidamente abraça o Fu. Fu fala para o Knight que estava todo mundo preocupado com ele, que ele não pode fugir assim. E aqui o Day mete um murro muito forte no Neil. O sangue escorre com vontade. Manda o Neil parar de amar o Knight. Ele já falou pra ele não se aproximar do Knight assim. O Neil vira o rosto pro melhor amigo dele e fala: então você vai ter que me espancar, Day, porque eu não consigo parar de amar ele. O Fu segura o Day ali, né, pergunta por Day o que ele tá fazendo, e olha só o que o Day responde: você é sempre de coração mole, Fu. Eu não sou como você sabe bem disso. Só me resta Knight nessa vida. Eu quero que meu irmãozinho tenha uma boa vida, tenha coisas boas e conheça pessoas boas. Eu também me preocupo quando vejo chorar. Isso dói muito, disse Day em voz baixa. Fu fala para o Day que entende ele, mas que ele tem que se acalmar. Aqui o Day conseguiu se acalmar um pouco. Ele fala para o Fu, e aqui o Day tá mais calmo, gente, mas ele deixa claro para o Fu que ele é alguém muito mal, mas muito ruim mesmo. E aí o Fu toca nos ombros do Day ali e fala pra ele que ele tem que conversar com o Knight, mas conversar de um jeito calmo. O Day respira fundo, olha com ódio para o Neil e fala para o Neil que eles estão conversados. Ele vai até o quarto do Knight, contra a porta do quarto do Knight aberta, gente. E aí no momento que o Day
Day olha pro corpo do Night e nota as diversas marcas de amor que tá ali. Toda a calma que ele reuniu aqui some instantaneamente. Ele sai do quarto do Night batendo os pés e bate a porta com muita força. O Night fala pra gente que ele não sabe o que fazer pra conseguir convencer o Day. E aqui novamente ele começa a chorar por conta de toda a situação. Meus amores, o Day confisca o celular do Night. Além disso, ele não deixa o Night sair de casa e só permite que o Night tenha a visita dos seus amigos, gente, se os amigos do Night derem o telefone deles para o Day, gente. Então, antes de entrar no quarto do Night, o Day confisca o celular de todos eles, gente. Do Gus, do Notch, do Kyu e do Mike. E aí os amigos do Night contam pra ele que o Gear está no hospital recebendo tratamento, mas que ele está fora de perigo. E ele deve sair do hospital em breve. O Night pede pros amigos dele ligarem para o Gear, né? Os amigos do Night deixam claro pra ele que o Day confiscou os telefones dele. Kyu fala que ele tem uma ideia pra fazer com que o Night e o Gear consigam se comunicar. Ele fala para o Night escrever uma carta e entregar para o Notch, que o Notch vai conseguir entregar para o Gear. E é exatamente isso que acontece. O Gear recebe essa carta e eu vou ler o que o Night escreveu. Para Gear, como você está? Estou preocupado com você. Eu quero te encontrar. Eu quero cuidar de você, mas eu não posso ir aí. Você provavelmente sabe o porquê. Você não precisa se preocupar. Não aconteceu nada comigo. P-Day não fez nada. Desculpe, Gear. Me desculpe por machucar você. Eu não quero te ver machucado assim de novo. No passado eu estava errado. Errado por ser fraco, fazendo com que P-Day intervisse nos assuntos entre eu e você. E agora faço meu irmão se preocupar pelo que fiz. O que vamos fazer? Como posso fazer com que P-Day aceite você em nossa história? Se nós dois não pudermos estar juntos, o que acontecerá entre nós? Não consigo pensar em nada agora. Nossa história é quase impossível. O que devo fazer? O que devo fazer, Gear? Me diga. Night, figura alta deitada na cama, leu com o rosto tenso. Gear sabe o quão confuso seu namorado está agora. E se ele deixar o assunto continuar por muito tempo, medo de que seu namorado sofra ainda mais. E aí, meus amores, o Gear escreve uma resposta e eu também vou ler a carta que o Gear escreveu para o Night. Vamos lá. Para Night, não é grande coisa, Night. Foi apenas um pequeno hematoma. Você não precisa se preocupar, querido. E não fique triste por eu me machucar assim. Por você, mesmo que doa, eu aceito. E eu não quero que você pense muito. Eu sei que você está confuso entre eu e seu irmão. Não quero que você e seu irmão entrem em conflito por causa de pessoas como eu. Você não precisa se preocupar. Farei de tudo que o seu irmão me aceite e aceite nós dois. Eu vou esperar por você, Night. Vou lidar com isso o mais rápido possível. E todas as coisas devem terminar bem em ambos os lados. Temos que manter contato. Eu imploro, não chore de novo. Suas lágrimas me machucam. Você tem que sorrir, Night. Se prepare para enfrentar os obstáculos comigo. Eu te amo muito, Night. Eu te amo tanto, Gear. Night fala que sim, que ele e o Gear vão lutar juntos para que o P-Day aceite eles. E aí na próxima cena, gente, estamos aqui com o Gus e o For. E o Gus vai visitar o For no hospital. O For sorri muito ao ver o Gus. Só que o For não quer que o Gus se encontre com seu irmão mais velho, o Wan. O Gus sorri para o For e fala, não pense demais, For. Eu só gosto de você. Só que o For tá morto de ciúmes aqui. Ele tá com uma expressão muito fechada. Ele começa a brigar com o Gus porque o Gus se encontrou com o Wan. O Gus fica sem paciência para o For e fala, então não vou cuidar de você. E aí ele sai andando. E aí o Gus acaba trombando com o Wan. Quando o For descobre disso, gente, ele fala para o amigo dele que ele vai atrás da esposa dele imediatamente. Ele prepara para sair do quarto, gente. O Wan aparece ali e fala para o For que eles precisam conversar. O For fala que agora não é a hora, que ele vai atrás da esposa dele. Segura o For ali, fala para eles conversarem primeiro e deixa claro para o For que ele não contou para os pais do For o que aconteceu. Indo para a casa do Night e do Day, o Day tenta fazer um café da manhã caprichado para o Night, tentar fazer as pazes com ele ali. Só que o Night nem sequer abriu a porta para o... Fica tão nervoso, meus amores, que ele quebra os pratos. O Fu rapidamente aparece aqui, tenta acalmar o Day. Ele vai até o Night. O Night abre a porta e o Fu fala para o Night que o irmão dele só está estressado. Que ele não quer ver o Night assim, que também tá doendo muito nele. O Night ficar dando gelo, ficar se recusando a conversar com o Day, torna tudo muito pior. E que assim como o Night tá sofrendo bastante, o Day também está. O abraça o Night falando, Night, você é a pessoa mais importante na vida dele. O Night assente com a cabeça aqui e fala, P-Day está sofrendo muito, Fu. E o Fu fala que sim. Indo agora para o For e para o Gus, gente, o Gus começa a ignorar o For ali, ele vai para o quarto do Gear, e aí o Wan aparece aqui e começa a interagir com o Gus, e nesse momento o For chega no quarto do Gear. Ela deixa claro para o Gear e para o Gus que ele tem ciúmes do Wan. Ele não quer que o Wan fique perto do Gus. A expressão do Gus tá bem dura, ele nem olha para o For, ele só cruza os braços aqui. O Wan acaricia o cabelo do Gus. Não, Gus, o que esse idiota tá fazendo com você? Me conte. Rapidamente empurra o Wan pra longe do Gus e fala, a gente usa a boca pra falar. Ele faz um drama gigantesco aqui e sai puto do quarto. O Wan conversa com o Gus, fala pra ele que ele vai contar a verdade para o Gus depois, mas que primeiro o Gus tem que ir atrás do For. E é exatamente isso que acontece, gente. O Gus vai atrás do For. Aqui ele dispensou de um jeito muito grosseiro a outra irmã dele. No momento que o For olha para o Gus, gente, ele
não consegue se segurar, que ele se rende completamente. Ele abraça ele com força, dá um beijo intenso na boca do Gus e fala: Gus, me desculpe, eu sei que eu fui um idiota. O Gus assente com a cabeça aqui, e aí o For, gente, começa a tocar no cabelo do Gus ali, exatamente da mesma forma que o Wan fez. O Gus olha pra ele e o For fala com uma voz severa: estou apenas apagando o toque do idiota do meu irmão mais velho. E o Wan aparece ali sorrindo para o casal e ele conta toda a verdade. É a seguinte, gente, o Wan não gosta do Gus, apenas fingiu gostar do Gus para ver se isso dava um empurrão no For, para o For finalmente admitir que ele ama o Gus, né, gente? O Wan sempre soube que o For gosta do Gus, ele não estava aguentando mais essa situação e tentou dar um empurrão aí para ver se o irmão dele assume logo o que ele sente pelo Gus. O For suspira que chama o irmão mais velho dele de enxerido, o Gus apenas sorri e o Wan sorri bastante, né, falando que o plano dele deu certo. E ao sair ele provoca o For, falando que se o For magoar o Gus, se o For não tomar conta direito do Gus, ele vai tomar o Gus dele. E aí na próxima cena o Nott fala para o Gus que o Day decidiu levar o Knight embora para o exterior. O Gus rapidamente vai contar para o guia, porém, meus amores, ele é interrompido ali quando ele vê os pais dele e do guia ali no quarto do guia. E aqui o guia conta para os pais dele, gente, tudo o que ele fez com o Knight. O pai dele olha bem frio para ele, bem decepcionado e bem furioso e fala: eles deviam ter te batido muito mais. O guia fala para ele: eu sei, pai, eu mereço muito mais, me desculpe. E a mãe do guia concorda com o pai do guia, né? E o pai do guia fala que eles precisam resolver essa bagunça. Que os pais do guia, gente, aceitam Gear e Knight e também aceitam For e Gus. A mãe do guia deixa claro para ele que eles vão resolver tudo. E aí na próxima cena, gente, os pais do guia vão até a casa do Day e do Knight. O Day trata eles com muita educação e os pais do guia falam para o Day que o guia já confessou tudo o que ele fez. E o pai do guia fala para o Day que ele devia ter batido mais forte no filho dele, que o filho dele merece isso. Mas ele fala: bem, você já não puniu eles o suficiente, eles não vão parar de amar um ao outro, não importa o que a gente faça. E aí a mãe do guia se aproxima do Day, ela toca no ombro dele, chama o Day de filho, fala para o Day que o Gear ama muito o Knight, pede para o Day dar uma chance para o Gear e que eles garantem que aquilo jamais vai acontecer, que eles garantem que o Gear vai tratar muito bem o Knight. E o Day não fala nada, apenas olha para os dois intensamente. O pai do Gear fala que ele sabe que não é fácil perdoar e que ele nem sabe se um dia eles vão perdoar e que o Day não precisa fazer isso, gente. Tudo que ele precisa é dar uma chance para o Gear e para o Knight. Ainda tá bem redutível aqui, gente, mas o coração dele começa a dar uma suavizada, principalmente com a mãe do Gear ali próximo dele. O Day comenta no livro dele, gente, ele sente uma paz ali, uma tranquilidade quando a mãe do Gear tá perto dele, né, gente? E ele também sente que ele pode confiar na mãe do Gear. Arrisco a dizer que perto da mãe do Gear, o Day sente um amor maternal que foi lhe negado muito cedo. Os pais do Gear esfregam na cara do Day que o Knight tá muito triste, gente, que o Knight tá em um intenso sofrimento. O Knight desce até a cozinha para pegar um copo de água, gente, só que na hora que ele vê o Day e os pais do Gear ali, ele acaba se sentindo tonto e desmaiando. O Day voa com o irmão dele para o hospital, os pais do Gear falam que vão com ele, que o médico explica que o Knight desmaiou porque ele tá sem comer, sem dormir, o corpo dele tá exausto, gente, que ele está apenas bebendo água. E os pais do Gear provaram o ponto deles aqui, né, gente, de que o Knight tá sofrendo muito. O Day fala para eles que ele acha melhor eles irem embora. A mãe do Gear fala para o Day que eles vão, mas se ele precisar de qualquer coisa, que ele pode entrar em contato com eles, e ela garante que os dois vão voltar. 2 horas depois o Knight acorda, o Day tá ali do lado dele. Aqui o Day fica todo preocupado, ele acaricia o rosto do Knight, pergunta para o Knight se ele está bem. O Knight fala que sim, e fala: eu cuidei tanto de você assim, que eu acabei te forçando muito, né, Knight? E o Knight fala: Day, você sempre foi um ótimo irmão pra mim. E aqui o Day pensa que ele não está sendo um bom irmão, mas que ele não faz ideia do que fazer. Os pais do Gear aparecem aqui pra visitar o Knight, né, gente? O Day permite, o Day é bem educado com eles aqui. Cada vez mais os pais do Gear vão conquistando o Day. E depois o Day conversa com o Fu, gente, e fala para o Fu que ele não faz ideia do que fazer. Ele ama muito o Knight, que ele não quer que o irmão dele sofra. O Fu coloca a mão no ombro do Day e fala: Day, você sabe o que fazer. Você sabe, o seu irmão ama o Gear e o Gear mudou. Assente com a cabeça em relutância, fala: mas e se ele na verdade não mudou? O Fu responde para ele que ele deve confiar mais no Knight. O Day fala para o Fu que ele vai pensar no assunto. E o Knight fica um tempo ali no hospital, gente, e o Day sempre do lado dele, até que o Knight fala para o Day ir para casa ali descansar um pouco e que o Fu vai ficar com ele, que ele nem precisa insistir muito, gente, porque o Day está morrendo de saudades do It. O Day fala para o Fu que deixa o Knight ali aos cuidados dele e vai para o condomínio dele. Indo para o quarto do Gear, gente, os pais do Gear falam que o Knight está no hospital, mas que ele está bem. O Gear fica morrendo de vontade de visitar
visitar o Knight, mas os pais do guia não permitem. Ele fala que ele não pode fazer isso, senão ele pode acabar estragando tudo. O guia deixa claro para o guia que eles já estão conseguindo amolecer o coração do Day, principalmente a mãe dele. O pai dele fala: guia, agradeça muito a sua mãe por isso. O guia fala para o guia que ela apenas foi gentil com o Day, que ela sente que o Day precisava disso e que genuinamente ela gosta do Day. Ela até fala que além do Knight, o Day também vai ser um filho dela. E aí o Fu recebe uma ligação urgente aqui, ele se afasta para entender a ligação. Nesse momento o Knight tá dormindo. De repente o quarto do Knight é invadido por um homem. Quando o Knight olha para esse homem, gente, esse homem é o Neil, e aqui o Neil está bêbado. O Knight fica com muito medo do Neil, e o Neil desmaia o Knight colocando aqueles panos com substância na boca dele. Depois ele coloca o Knight no colo dele e sequestra o Knight. Umas horas depois, o Day entra puto no quarto do guia, já agarrando a gola da camisa dele e grita onde está o Knight. A mãe do guia rapidamente interfere aqui, o pai do guia interfere também. A mãe do guia fala para o Day: filho, ele não sabe, ele ficou com a gente aqui a noite inteira. O Day entende que não tem como o guia sequestrar o Knight, né, gente? Afinal, o guia mal tá conseguindo andar direito também. Recebe um telefonema e o Fu avisa para o Day que foi o Neil que sequestrou o Knight. O Day fica furioso aqui, o guia pergunta para o Day o que é que houve, o Day conta, o guia fala que ele vai com ele. Os pais do guia nem interferem aqui porque sabe que o filho deles não vão escutar ele, né, gente? O Knight foi sequestrado. Ele fala para o guia que se ele quiser ir, ele que sabe. Ele enfatiza: você tá machucado, se você morrer, foda-se, eu não ligo. Aqui os pais do guia esboçam um sorriso, né, gente? E o guia também, porque o Day permitiu com que o guia fosse com ele. E aí, gente, o Day rapidamente rastreia o Neil. Enquanto isso, indo lá para o Knight implora para o Neil soltar ele. O Neil fala para o Knight que ele é só dele. Aqui o Neil ainda está sob efeito de álcool. O Knight implora para o Neil levar ele embora. E o Neil fala para ele que ele só vai deixar o Knight ir embora quando o Knight amar ele. Aqui ele trava os pulsos do Knight na cama, rasga a camisa de hospital do Knight, implora mais uma vez para o Neil não fazer nada. Nesse momento o guia aparece chutando o Neil para longe do Knight. O Neil ia reagir, só que nesse momento o Day lhe dá 2 murros bem fortes, o sangue escorre. Só que dessa vez, como o Neil está sob efeito de álcool, gente, ele devolve o murro. O Day manda o Gear levar o Knight embora. O Neil pega uma faca ali, vai esfaquear o Day, só que o Gear entra na frente do Day. Quando o Neil olha para a faca ensanguentada, ele rapidamente larga ela, ele fala: meu Deus, o que foi que eu fiz? E aqui o Day dá um mata-leão no Neil e manda o Fu levar o Knight e o Gear para o hospital. Tanto o Knight quanto o Gear desmaiam. Aqui acontece uma briga intensa entre o Day e o Neil, os dois se socam muitas vezes. O Neil começa a ficar sóbrio aqui, ele dá um sorriso para o Day e acende um cigarro e pergunta para o Day se ele quer um. O Day acende com a cabeça aqui, os dois sentam um do lado do outro enquanto eles fumam, e o Neil se desculpa por tudo o que ele fez e ele pergunta para o Day se o Knight perdoaria ele. O Day fala que provavelmente sim, que o Knight é uma pessoa que perdoa com facilidade. E aqui o Neil termina o cigarro dele, sorri para o Day tira um cigarro ali da camisa dele, coloca na boca do Neil, acende para ele, depois ele coloca um cigarro na própria boca e acende. O Neil novamente se desculpa para o Day, fala para ele que vai esquecer os sentimentos que ele tem pelo Knight. O Day coloca a mão no ombro dele e fala para o Neil: eu desculpo você, você é meu melhor amigo até eu morrer. Aqui o Neil sorri para eles, né, gente? Quem viu meus vídeos do Day e do Will provavelmente não tá nem um pouco surpreso com essa atitude do Day, né, gente? Dois loucos, ele e o Neil. Lembrando que o Neil, gente, ele tem o seu próprio amorzinho, tá? Que é o Nick, tá no vídeo aqui na descrição do vídeo. O que aconteceu é que os pais do Gear, gente, principalmente a mãe do Gear, conseguiu convencer o Day a ele permitir com que Gear e Knight recebam o tratamento no mesmo hospital, que o Day vai até o quarto do Knight, o Knight tá acordado aqui. O Day tranquiliza o Knight, fala que o Gear tá fora de perigo, e ele pede desculpas para o Knight coloca a mão no rosto do Day e fala que ele ama muito o P-Day, e dá um sorriso para o Knight e fala que ele ama ele mais que tudo, e ele pergunta para o Knight se ele quer ir ver o Gear. O Knight assente com a cabeça aqui e o Day leva o Knight para o quarto do Gear no hospital. Aqui que o Day aceita deixar o Knight namorar o Gear, e o Gear promete amar muito o Knight, jamais machucar ele novamente. O Day fala que ótimo, que ele sabe muito bem o que vai acontecer com ele se ele machucar o Knight. O Gear assente com a cabeça aqui. O Day pergunta para o Knight se o Knight realmente quer isso, se ele realmente ama o Gear. O Knight fala que sim, que ele ama muito o Gear. O Day fala que tudo bem, ele deixa os dois namorarem. Ele até comenta que o Knight
cresceu, que ele vira para o guia e fala: guia, eu sou mais velho que você, portanto me chame de P-Day a partir de agora. Essa frase é importante, gente, porque ao Day permitir com que o guia chame ele de P, ele está dando mais abertura para o guia, deixando claro para o guia que o Day já está mais próximo dele. E aí os pais do guia aparecem aqui e a mãe do guia convida o Day para eles almoçarem juntos e o Day fala que sim. E aí na próxima cena a gente já está na casa do guia, temos aqui Gus, For, Gear e Night. Gus vira pro melhor amigo dele, que é o Night, e fala: Night, já que você escolheu ficar com esse cachorro, não se esqueça de alimentar ele e levar ele para passear de vez em quando. O Night começa a passar mal de rir aqui, o guia olha furioso para o Gus, depois direciona os olhos dele para o For e fala: faça o Gus não sair da cama por uns 4 dias aí. O For bate no ombro do guia enquanto olha para o Gus com um olhar muito felino e responde: claro, meu amigo. E aí o Gus olha para o For de volta e começa a correr, falando: For, seu bastardo, fica longe de mim. O For continua dando um sorriso muito malicioso para ele, o Gus acelera a corrida e o For vai atrás dele e depois o For consegue pegar o Gus e ele abraça o Gus com força aqui. E aí o guia leva o Night para o quarto dele. O guia mais uma vez se desculpa com o Night por tudo que ele fez e ele promete jamais machucar o Night mais uma vez. Ele fala para o Night que ele ama muito ele e que o Night é o seu presente e seu futuro. Eu vou ler o final do último capítulo para vocês, lembrando que a gente tem especiais que eu vou detalhar daqui a pouco, tá? Night não achava que esse dia chegaria, o dia em que Night não precisaria escolher entre seu irmão importante e seu namorado. Você é mau, venha e segure meu coração até que você não possa mais ir a lugar nenhum, disse Guia, sorrindo. Você não sabe, Guia, é isso, eu sou ruim, porque isso vai fazer você me amar, Night disse com um sorriso, fazendo referência ao nome da novel. Night se abaixou para beijar levemente os lábios frios de Guia. Seus corações são um para sempre, agora e no futuro. Ambos usarão os obstáculos do passado como âncora mental. Para que eles possam se amar e ficarem juntos para sempre, ambos tiveram que passar por muita coisa. Fim. E não é mesmo fim, porque eu acabei de dizer, essa novel contém 2 especiais e eu ainda vou contar para vocês a história do Mai e do Kyu e do Fu e do Nod. Primeiro vamos focar nos especiais. A gente tem um especial para o Gear e para o Night e um especial para o For e para o Gus. Começando com o especial do Gear e do Night. Aqui alguns anos já se passaram, né, gente? Não sei dizer exatamente quantos anos, não fica claro. O Gear se tornou vice-presidente da empresa do pai dele. O Night fará estágio nessa empresa, fala para o Gear para eles irem separados, que ele não quer privilégio nenhum, portanto ele não quer que os outros funcionários da empresa saibam que ele namora o vice-presidente dela. O Night até fala para o Gear que ele quer apenas ser um estagiário comum, e o Night deixa claro para o Gear que eles não podem namorar no trabalho. E o Guia fica bem triste aqui, né, gente, porque eles estão com o tempo muito apertado. E o Night fala pra ele que são só 3 meses, além disso eles podem namorar nos fins de semana. Com a expressão fria, o Guia assente com a cabeça aqui, o Night beija a bochecha dele. E aí o Night explica para o pai do Guia o que foi que ele decidiu. E aí o Guia vira para o Night e fala que ele vai fazer o melhor pra ele ser paciente. E aí quando o Gus encontra com o Night, o Gus fala que a situação dele é muito diferente da do Night. O For já apresentou o Gus a todos na empresa, enfatizando que o Gus é seu namorado, que além disso, o For faz o Gus trabalhar somente no escritório dele. Dando para Gear e Night, Gear começa a sentir ciúmes de um funcionário que quer ficar muito perto do Night. Ele até dá uma tossida nesse momento e fala para os funcionários dele trabalhar para eles não mexerem com os estagiários. E ele é encarregado de levar uns papéis ali até a sala do vice-presidente. E nesse momento ele começa a escutar umas fofocas e depois ele presencia isso, que a secretária do Gear está tentando dar em cima dele, gente. E o Night fica com ciúmes, só que o Gear está com mais ciúmes que o Night, gente. Inclusive ele está se ocupando por conta desses ciúmes, ele não tá trabalhando, ele tá de olho no Night o tempo inteiro. Tanto que é por isso que ele chama o Night pra ir até o escritório dele. A secretária até fala para o Night que ela mesma entrega esses papéis pro vice-presidente. Só que o Guia vê o Night ali, ele abre a porta, convida o Night pra entrar e manda a secretária embora. Quando ele verifica que os dois estão sozinhos, gente, ele rapidamente abraça o Night e beija a bochecha dele. Eles são bem de gadinho, gente. Ele deita o queixo dele nos ombros do Night e fala. Ele está com muita saudade do Night, que ele quer apenas abraçar o Night por um momento. O Night dá um sorriso aqui, meus amores. De repente, ele sente a anaconda do Guia roçando na pele dele. E nesse momento, o Guia começa a espalhar beijos na nuca do Night. Tira ele de frente e fala com força que ele quer foder o Night. O Night dá um sorriso malicioso pra ele e fala que eles estão trabalhando e que se o Guia trabalhar direitinho, gente, ele vai recompensar ele mais tarde. Inclusive, ele morde a orelha do Guia nesse momento, né, gente? Ele seduz bastante o Guia aqui. Guia respira fundo aqui e fala que essa noite não vai deixar o Night sair da cama. O Night fala que ele tá contando com isso. E na hora que o Night vai sair do escritório, gente, o Guia olha intensamente pra ele e fala: Night, eu estou de olho em você. Fala que sim, e ele fala que a secretária do Guia tá dando em cima dele. O Guia coça a cabeça e fala: quem?
O Knight olha pra ele confuso, não acreditando no guia, né? E o guia enfatiza pra ele que ele não faz ideia quem é. Aí o Knight fala novamente e o guia fala: ah, eu nem prestei atenção. O Knight dá um sorriso vitorioso, volta até o guia, toca na anaconda dele e fala: ótimo, continua assim, se eu descobrir que você flertou com alguém, eu vou cortar isso fora. E aqui ele move lentamente as mãos pela anaconda do Gear, deixando o Gear excitado. Gear respira fundo, gente. Ele dá um beijo na bochecha do Knight e fala: eu já tenho a esposa mais linda e sexy de todas, eu não preciso olhar pra ninguém. O Knight dá um sorriso aqui e sai do escritório do Gear. Alguns minutos depois ele recebe uma ligação do Gear. Enfatiza para o Knight que ele quer muito comer ele. Também conta que ele está sentindo ciúmes do funcionário, gente. O nome do funcionário é Pat. E o Knight fala para o Gear que ele não precisa pensar demais, que nada vai acontecer. E aí 2 semanas se passam, gente, e o Gear não tá se aguentando de ciúmes, também não tá se aguentando de saudades aqui. Qualquer oportunidade que ele tem, ele sempre visita o departamento que o Knight trabalha. Aqui o Gear acaba trombando com o Knight, ele rapidamente segura a cintura do Knight e pede para o Knight pegar um café para ele, né? O Knight dá um sorriso para o Gear aqui. O Gear não dá a mínima para a secretária dele que reclama porque que o Knight tá levando um café para ele. Ela até tenta pegar a xícara do Knight aqui para ela levar, só que o Knight não deixa, né, gente? Ele vai novamente pro escritório do Gear, aqui os dois ficam de carícias e o Gear pergunta para o Knight se ele pode ir comprar alguns cigarros para ele, que ele precisa resolver algumas coisas. E o Knight fala que sim, o Gear dá a sua carteira para o Knight e ele vai resolver as coisas dele. E aí, gente, na hora que o Knight tá andando ali pela empresa, ele acaba trombando com essa secretária. E a carteira do Gear cai no chão, gente. Ela reconhece muito bem essa carteira e aqui ela acusa o Knight na frente de todo mundo de roubar a carteira do vice-presidente. O Knight fala que ele não fez nada. O Gear aparece, pergunta o que está acontecendo. A secretária acusa o Knight de roubo na frente do Gear. Inclusive ela se aproxima do Gear aqui. O Gear dá um sorriso para o Knight. O Knight olha para a secretária furioso. Ele cruza os braços e suspira falando: ah, eu tentei. Ele simplesmente entra na frente da secretária e fala: já acabou de dar em cima do meu namorado, vadia? O Gear dá um amplo sorriso aqui, abraça a cintura do Knight. O Knight se aconchega ali no corpo do Gear. O pai do Gear aparece também, ele tá sorrindo horrores. Que o pai dele pede desculpa pros funcionários pela confusão, que tá tudo bem, que eles são namorados mesmo, pra eles voltarem a trabalhar. O funcionário que tava dando em cima do Knight, né, gente, que é o Pat, fica bem confuso aqui. E o Knight pede desculpa por ter escondido isso do pessoal do departamento dele. Fala pra eles não darem tratamento especial pra ele por causa disso. A gente fala que tudo bem. Aqui ele esfrega o cabelo do Knight e o Gear fuzila ele com os olhos, gente. O Pat até se afasta correndo. E aí no dia seguinte, meus amores, o Gear dá um sorriso para o Knight e fala: eles têm mais medo de você agora do que de mim. O Knight dá um sorriso aqui, os dois se beijam e o capítulo termina. Aqui a gente entra no especial do For e do Gus. Ele começa com o For reclamando com o Gus que eles estão tendo que cuidar do gato do One. E o Gus fala que o For reclama como um cachorro. E o For fala pra ele: ser o seu cachorro é mais do que o suficiente pra mim. Aqui o Gus morde o braço dele com força. E o For fala pra ele que ele gosta disso, que o Gus pode morder ele a noite toda. O Gus suspira aqui, coloca o gato pra dormir na cama dele e começa a dar muita atenção para o gatinho, gente. De modo que o For fica com muitos ciúmes do gato. O For abraça a cintura dele ali. Quando os dois estão ali na cama, gente, o Gus fica se esfregando no corpo do For pra provocar ele. O For vira pra ele e fala: se você não quer ser fudido, não faça isso. O Gus gela nesse momento e abraça o For sem se esfregar. Rapidamente dorme. Quando o Gus acorda, gente, ele nota que tem uma coisa diferente. As suas orelhas humanas viraram orelhas de gato. E além disso, tem uma cauda saindo do seu cu. Surta que ele rapidamente acorda o For, abraça o Gus acalmando ali, fala pra ele que tá tudo bem, que eles vão lidar com essa situação. Aqui o For começa a lutar bravamente com ele mesmo, porque ele tá tendo que resistir muito aqui, porque ele quer muito fuder o Gus. Aqui o Gus começa a agir como um felino, né? Ele lambe os dedos dele, ele também lambe a própria virilha. For barba horrores aqui, mas ele consegue resistir. E ele fica tentando pegar a cauda do Gus. Gus xinga ele inteiro, Brasil. O For apenas sorri. E aí depois o Gus se aninha ao corpo do For e ele acaba adormecendo. Ao Gus dormir, vê uma oportunidade para conseguir tocar na cauda do Gus, né, gente? Só que no momento que ele vai pegar a cauda do Gus, o Gus rapidamente arranha ele. A bochecha do For começa a sangrar muito e o Gus depois lambe o sangue no rosto do For. O For acaba admitindo para o Gus que ele tá morto de tesão, que o pau dele tá praticamente na testa. E ele não consegue se segurar aqui e ele dá um beijo muito intenso no Gus. Ele rapidamente tira as roupas do Gus e começa a chupar seus mamilos. Gus responde
atitude do For, então ele também começa a devorar o corpo do For, ele geme bastante, mas ele dá uma alerta para o For não tocar na cauda, ele fala que é estranhamente quente a sensação. O For concorda aqui e eles fazem a posição 69, né gente? For e Gus chupam um ao outro. O For começa a lubrificar ali o canal ardente do Gus, Brasil, só que enquanto ele tá lambendo ali o cu do Gus, Brasil, a cauda do Gus fica balançando de um lado para o outro, né? E o For tá tendo que resistir muito aqui a não tocar na cauda. Consegue aqui, o Gus fala para o For que é o suficiente para o For comer ele logo, e o For entra no Gus ali com velocidade, profundidade, força e talento do jeito que o Brasil ama. A penetração aqui é vigorosa, o For acelera bastante, a cama vai rangendo, gemidos de puro desejo do For e do Gus ecoando em todo o quarto. O Gus fala para o For que isso não é o suficiente, ele manda o For ser mais bruto com ele, e é exatamente isso que o For faz, gente, e aí os dois conseguem atingir o clímax junto. E aí enquanto o For e Gus estão deitados bem agarradinhos ali, o gato do One aparece e se aconchega no Gus, o que deixa o For com um olhar bem mortal. Gus pergunta para o For o que é, e o For responde o seguinte: eu não gosto desse gato, porque ele fica se aconchegando no meu Gus. Gus apenas dá um sorriso para ele e arranha o For, e nesse momento o For desperta e acorda aqui, gente. Sim, foi tudo um sonho erótico bem peculiar do For. O For desperta com o gato do One lambendo o rosto dele. E o For rapidamente vira o Gus ali para ver se ele tem uma cauda, né, gente? Ele até toca nas orelhas do Gus para ver se são orelhas humanas, e é aqui que ele descobre que foi tudo um sonho peculiar dele. E aí ele sobe em cima do Gus, começa a querer lamber ele, gente, e o Gus manda ele tomar um banho. E aí nesse momento o For sente a calça dele bem molhada, né, gente? E o Gus olha para o For e vê que ele gozou na própria calça. Ele fala pro For é só um pervertido bastardo e manda ele ir tomar banho agora. O For não só faz isso, gente, como ele esfrega a calça dele molhada no corpo do Gus, e aí o Gus dá um chute nele, e aí o For vai tomar banho. E aí quando ele volta aqui, gente, eu vou ler o restinho dessa cena pra vocês, vamos lá. Depois de tomar banho e se vestir, For foi encontrar Gus na sala. Gus, eu vou comprar orelhas de gato e uma cauda de gato que eles usam pra fazer cosplay. Você vai ter que usar. Bastardo psicopata. E com isso o especial termina, meus amores. E aí, vocês acham que o Gus vai se fantasiar de gatinho aí para o For, gente? Comentem aqui pra mim. Bom, meus amores, como prometido, agora eu irei contar pra vocês a história dos outros dois casais, gente. A novel de Gear Night são 4 casais: Gear Night, For, Gus, Mai Kyu e Full Not. Primeiro a gente vai começar com a história do Mai e do Kyu. Novamente estou usando os atores que eu imaginei lendo a quesito de ilustração. Pra mim, o meu Mai é o First e meu Kyu é o Book. Então bora lá com toda a intensa história do Mai e do Kyu, vamos lá. Bom, meus amores, Mai e Kyu já eram melhores amigos antes mesmo deles conhecerem o Gus, o Night e o Not. O que tá acontecendo aqui é que o Mai acha o Night muito bonito e ele se sente bastante atraído por ele. E nesse momento ele está ali no quarto do Kyu, né, gente? O Mai frequentemente dorme no quarto do Kyu. Aqui, para poder pegar um perfume que ele quer, ele acaba passando o braço dele de um jeito bem provocante pelo pescoço do Kyu. Aqui é explicado pra gente que o Kyu tem uma namorada, porém o Kyu prefere ficar muito mais tempo com o Mai do que com ele. O Mai até estranha aqui, fala que a garota vai acabar terminando com ele se ele continuar assim, e o Kyu fala que ela entende que ela também é uma pessoa muito ocupada. Aqui os dois decidem ir para um bar juntos, Brasil, e nesse momento que eles estão ali no bar, o Kyu pergunta para o Mai o que ele acha do Night. O Mai fala que ele acha o Night muito bonito, muito sexy. O Kyu fala, ele é seu tipo, não é? O Mai responde que sim. As sobrancelhas do Kyu franze levemente aqui, e o Mai acrescenta que apesar dele estar atraído pelo Night, ele não gosta do Night dessa forma. Vai rolar aquela briga do For e do Gus no bar, gente, uma das primeiras cenas que eu contei pra vocês. O Kyu interfere, brigando com o For, fazendo com que o For solte o Gus, que rapidamente dá um soco no rosto do For. Gear e Night também interfere na briga, né, gente, separando o For do Gus. E o Night fala que vai embora com o Pifu, direcionando o foco para o Mai e para o Kyu. Depois que essa confusão é resolvida, Brasil, o Mai tenta de todas as formas impedir o Kyu de ver a namorada dele, porque ele tá vendo ali a namorada do Kyu traindo ele. Porém, ele não consegue aqui, o Kyu acaba vendo, e ele fala pro Mai se acalmar, que ele não precisa fazer nada, que ele vai lá conversar com ela. O Mai promete para o Kyu que se ele ficar de coração partido ali, ele pode ficar com ele a noite inteira. Só que aqui ocorre um plot twist, gente. Na verdade, o Kyu, ele não tem uma namorada, e sim ele tem uma amiga muito próxima dele, que ele pediu pra ela fingir ser a namorada dele pra tentar fazer ciúmes no Mai. Fala pra ela que o plano não tá dando certo, que parece que o Mai gosta de outra pessoa agora, que seria o Night.
Night. Ele agradece ela pela ajuda, encerra o plano aqui. Ela fala pra ele que se ele precisar de qualquer coisa, que ele pode contar com ela. Ele fala que tá tudo bem, inclusive ele já sabe a desculpa perfeita pra falar para o Mai por que eles terminaram. Ele se despede dela ali e volta até a mesa deles. Nesse momento só sobrou o Mai ali. E o Kyu fala para o Mai que eles terminaram sem brigar ali, que ele tá bem, que eles concordaram em ser apenas amigos. E o Mai bate nos ombros do Kyu, falando que se ele quiser beber a noite toda, ele pode, que ele vai ficar ao lado dele. Eles vão parar na cama do Kyu. Kyu adormece ao lado do Mai enquanto ele fala: se você souber o que de verdade eu sinto por você, você vai deixar de ser meu amigo? Mas aqui o Mai já estava dormindo. E aí na próxima cena eles estão indo para o shopping. E aqui o Mai vai dar uma carona para o Night, né? E ele fala para o Kyu sentar no banco de trás e deixar o Night sentar no banco da frente com ele. Eles vão para uma sorveteria, né, gente? E o Mai direciona toda a atenção dele para o Night. Inclusive ele fala para o Kyu que ele vai esperar o Night ali para levar o Night para casa. O Kyu acaba ficando chateado, claro que ele está com ciúmes. E também, meus amores, ele tá muito puto de ser ignorado o tempo inteiro. Então ele vai embora sozinho. De madrugada, meus amores, o Mai aparece na casa do Kyu, vai até o quarto dele, deita na cama e dorme como se nada tivesse acontecido. Quando eles estão ali na universidade, o Mai reclama do Kyu, falando que o Kyu tá muito diferente, que ele não tá entendendo por que o Kyu tá agindo dessa forma. O Night começa a se sentir culpado, né, achando que é por conta dele que eles estão brigando ali. Ele se desculpa, fala para o Night que tá tudo bem, ele apenas dá um olhar gélido para o Mai e levanta para poder pegar o café da manhã dele, ignorando completamente o Mai. Porém, nesse momento, o Mai rapidamente agarra o pulso dele com força e grita: mas que porra você tem? O Kyu fala nada, manda o Mai largar ele e se afasta. Durante o dia praticamente inteiro ali, o Kyu e o Mai se ignoraram, eles se afastaram bastante aqui. Night incentiva o Mai a ir atrás do Kyu, fazer as pazes com ele. O Mai simplesmente dá de ombros e responde: eu não vejo necessidade de fazer isso, eu não fiz nada errado. Que o Kyu foi para o shopping ficar matando o tempo ali. Mais à tarde, o Mai aparece na casa do Kyu. E aqui ele se desculpa com o Kyu e explica por que ele ignorou o Kyu no momento que eles estavam no shopping. Foi porque ele viu o Gear assediando o Night mais uma vez, que ele estava com muito medo do Gear fazer alguma coisa. Por isso que ele ficou ali meio que de guarda para o Night. E o bem no auge dos ciúmes dele acaba falando: então ele é muito mais importante do que eu. Vai dar um sorriso para ele: vocês dois são meus amigos, vocês dois são muito importantes para mim. O Kyu devolve o sorriso, os dois se reconciliam aqui. O Mai compra todas as comidas preferidas do Kyu e os dois novamente dormem na mesma cama, né? Aqui eles explicam pra gente que os pais do Kyu viajam bastante, eles quase não voltam pra casa. A próxima cena acontece quando o Night já anunciou publicamente que ele está namorando o Gear agora, né? Vocês lembram aí do teste que o Night fez para o Gear? Então é esse momento. Isso automaticamente alivia o coração do Kyu. O Mai não acredita no Night, pergunta pra ele várias vezes se isso é verdade. O Night fala que sim, cruza os braços aqui e acaba falando alto: por que você está perguntando tanto isso? Você tá doido? O Mai simplesmente dá de ombros e fala: eu tô perguntando ele, não você. O Kyu e o Night apenas um suspiro aqui. E aí, meus amores, rola aquele momento que o Night utiliza o Mai para fazer ciúmes no Gear, fazendo com que o Gear admita que ele veio buscar o Night todo manhã. Fala que sim, que ele vai levar o Night embora. O Kyu pergunta para o Mai por que ele vai levar o Night embora. O Mai não responde, apenas fala que o tom de voz do Kyu tá estranho. E o suspira novamente, se afasta dele e fala que ninguém quer ele ali, portanto ele vai embora. E de fato, meus amores, aqui ele estava sendo bastante ignorado por praticamente todo mundo. Porém aqui o Gear já fez o que o Night queria, né, gente? Então o Night foi com o Gear. O Mai rapidamente corre atrás do Kyu e arrasta o Kyu para o carro dele de um jeito bem violento. Ele aperta os pulsos do Kyu aqui, falando com ele: você age como se fosse uma mulher ciumenta. Se você não fosse o meu amigo por tanto tempo, eu pensaria que você gosta de mim. Kyu apenas suspira aqui, desconversando, e ele pergunta para o Mai se eles vão para casa dele. O Mai assente com a cabeça e eles vão para casa do Kyu mais uma vez. O Kyu começa a cozinhar as comidas preferidas do Mai. O Mai se aproxima dele, acariciando o seu cabelo e fala com uma voz terna: você conhece muito bem o meu coração. O Kyu sorri aqui falando: eu sei tudo sobre você. O Mai coloca as mãos no coração do Kyu, acaba deixando escapar: se você conhece tão bem o meu coração assim, já sabe de quem eu gosto, né? O Mai fica confuso aqui e fala: você quer dizer pessoa, comida, gostos, o quê? E o Kyu não consegue admitir o que o coração dele quer, né, gente? E ele fala que não é nada não, que ele tava apenas divagando, pensando demais. Quando anoitece, gente, eles estão preparados para sair e o Mai reclama e muito da roupa que o Kyu está usando. Até acusa o
o Kyu de tá tentando seduzir alguém, e o Kyu fala que ele tá solteiro, portanto ele tá aí pro jogo. E o Mai briga muito com ele reclama muito, mas o Kyu não troca de roupa. E no final, o Mai tá com uma expressão puta da vida dele, e ele fala para o Kyu: eu reclamei pra caralho, você devia ter trocado de roupa. O Kyu apenas olha frio pra ele, o Mai suspira bastante nervoso, se afastando e fala: esquece. Que o Kyu começa a pensar que o Mai está com ciúmes dele, tá sendo possessivo com ele, e ele apenas sorri. Quando eles estão ali no bar, gente, eles acabam sendo deixados sozinhos, e é nesse momento que Gear e Night, Fora e Gus vão ali para o autódromo. E o Kyu fala para o Mai que eles podem se divertir, eles dois. Mai assente com a cabeça que eles bebem algumas, só que aí o Kyu quer muito ir embora quando ele vê uma jovem bem bonita se aproximando, querendo flertar com o Mai. Flertes esses que o Mai responde. Ele meio que ignora a existência do Kyu aqui. O Kyu começa a se afastar do Mai e fala: ah, quer saber, não vou me importar mais, em direção à pista de dança. E aí nesse momento, meus amores, o Mai recebe uma ligação do Gus informando pra ele que o Gear acabou machucando e que eles estão ali no hospital, mas que eles estão bem. Pede desculpas por ter deixado ele sozinho ali. O Mai fala que tá tudo bem, que depois eles marcam alguma coisa de novo. Quando ele desliga o telefone, os olhos de falcão dele automaticamente começam a procurar pelo Kyu. Ele não consegue encontrar ele. Ele rapidamente se afasta dessa garota e começa a procurar o Kyu por todo canto. Ele acaba encontrando o Kyu aos beijos com um belo homem, gente. Eles estão se pegando muito aqui. Mai bufa de raiva, de ciúmes aqui, Brasil, e rapidamente puxa o corpo do Kyu contra o dele. Ele grita com muita força: mas que porra você está fazendo? O Kyu ignora, bebe um pouco do drink dele e fala: que diabos você está fazendo? Você é só meu amigo, não tem o direito de me parar. E aí ele tenta ir ficar com esse cara novamente. O Mai puxa ele, aqui ele manda o Kyu ir embora com ele. O Kyu fala que não, ele simplesmente fala que ele tá solteiro, portanto ele vai aproveitar bastante. O Mai fica ainda mais nervoso do que ele já está e ele arrasta o Kyu para o carro dele. Quando eles estão indo ali, indo pra casa do Kyu, gente, o Mai desce a janela do carro, coloca a cabeça pra fora e fala: solteiros, venham até mim. O Mai não presta atenção em mim mesmo. Suspira ainda mais nervoso quando eles chegam na casa do Kyu. Ele fala que ele está extremamente nervoso, que o mal tá conseguindo ficar de pé. O Mai ajuda ele. Ele levanta aqui querendo se afastar do Mai. Nesse momento o Mai forçadamente senta o Kyu no sofá e tenta controlar o tom de voz dele e fala: por que você fez isso? Você enlouqueceu? Você estava beijando um homem. Tom sério, se você diz que me conhece tão bem, se você fala que conhece tão bem o meu coração, então você sabe muito bem quais são as minhas preferências. Ele assume para o Mai que ele é gay. Ele fala que o Mai já devia saber disso há muito. E o Mai fica em silêncio aqui. O Kyu puxa ele pela gola da camisa e fala chorando: eu tenho muitos ciúmes de você. Eu sempre tive. É tudo sobre você. Vou ler um pouquinho dessa cena pra vocês. Eu te amo, Mai. Eu te amo mais do que amigos. Você entendeu? Eu te amo desde o colegial, mas eu tenho guardado isso todo esse tempo. Eu estive com dor o tempo todo. Kyu tentou engolir o volume de seus soluços. Mas você e eu somos amigos, disse Mai. Merda, Mai, por que você fica repetindo essas palavras? É por isso que eu tive que ficar quieto por tantos anos, disse Kyu, explodindo mais uma vez. Ele decidiu que se ele for perder esse amigo, que ele perca hoje. Sua paciência tem limite. Ele guardou esses sentimentos por muito tempo e finalmente chegou o dia de explodir. Ele não aguenta mais segurar. Kyu, Mai não conseguia dizer nada. Agora ele estava realmente confuso. Kyu sorriu, sentindo pena de si mesmo. Você sabe o que você fez? Kyu perguntou, enquanto se aproximava de Mai. Você me fez sentir como se eu estivesse no paraíso agora mesmo que você me tocou. E agora você sabe como eu me sinto. Será que você está interessado em me ajudar? Terminando, ele colocou a mão em volta dos pescoços de Mai. Kyu, por que você está fazendo isso? Perguntou Mai com raiva. Se você não importa em me ajudar, você também não deve me pedir se eu quiser dormir com outra pessoa. De agora em diante eu não me importo mais com nada. Vou encontrar alguém para desabafar minhas emoções e prazeres. E é isso que eu vou fazer. Já estou cansado de sofrer sozinho, Kyu gritou. Nesse momento, Kyu sente dor por todo o coração. Ele não faz ideia do que ele vai fazer aqui. Confusões de amor já foram feitas, mas parece que a outra parte não pode ser capaz de aceitar isso. Bobagem você está falando, porque você quer tanto fuder. Por isso que você pensou em fazer algo ruim hoje? Mai gritou com raiva. Todo o tempo que eles eram amigos, Mai não se sentia tão bravo quanto dessa vez. Sim, eu quero. Vou encontrar alguém pra fuder. Você pode ir pra cama agora mesmo. Você não precisa esperar por mim, disse Kyu cabaleando pra sair fora da casa. Realmente, a figura de Kyu foi violentamente puxada para o forte peito de Mai. Mai, está doendo, Kyu gritou, antes de olhar pra Mai, que tinha seus olhos brilhando de extrema raiva. Já que você disse que me ama e quer dormir comigo,
amigo, por que você iria para outra pessoa? Eu te servirei de esmola. Kyu quase desapareceu imediatamente ao ouvir isso. Todas as palavras eram apenas sarcásticas, com apenas embriaguez e humilhação. A figura etérea foi jogada violentamente na cama, seguida por uma forte figura de Mai que sobe em cima dele. Mai, me deixe ir, eu não quero isso, Kyu gritou com medo. Você não minta pra mim agora, Kyu. É isso que você quer, não é? Mai disse em uma voz dura antes de se inclinar para acariciar o pescoço branco de Kyu. Nunca pensou que gostaria tanto do perfume do seu amigo. Sim, eu quero isso, já que você está tentando se reduzir a mim, posso pedir que você seja gentil comigo? Eu não vou pedir mais nada, eu vou concordar em voltar a ser seu amigo como sempre. Eu não vou contar a ninguém sobre isso. Depois de hoje à noite, eu e você voltamos ao normal como sempre, Kyu disse com a voz trêmula. Ok, Mai respondeu, antes de se abaixar para morder o pescoço branco de Kyu. Ele nunca pensou que o cheiro do corpo de Kyu o faria se sentir tão excitado também. Ele não achava que o melhor amigo que ele devorava o pescoço nesse exato momento, procurava um ao outro e o chutava desde o colegial, teria uma pele tão suave e delicada como essa. Do jeito bem sucinto que aconteceu aqui, é que o Mai transou com o Kyu por pena, né, gente? O Kyu sabe disso. E aí, meus amores, os dois vão fazer a arte amor apelado de um jeito bem intenso, né? A gente conhece como que é as artes namoro apelado da Yeonin. A gente sabe que eles nunca param em um round só, então aqui pelo menos deve ter sido 5 ou 6. A gente sabe que o Semi provavelmente deixou o Uki aí cheio de marcas vermelhas por todo o corpo, que sangrou bastante. O provavelmente saiu dessa arte amor apelado sem cu e que o Mai gozou aí no canal do Kyu. Canal esse que sangrou. Eles se acalmam ali. O Kyu fala para o Mai tirar ali a anaconda do corpo dele e o Mai fala que não. Ele fala que ele ainda vai dar muito prazer para o Kyu. Manhã cedo, meus amores, o Mai levanta da cama de costas para o Kyu e fala com uma voz fria e séria. Lembre-se bem do que você me disse, Kyu, e ele vai embora. Kyu abraça o travesseiro onde o Mai estava deitado, chora bastante aqui, falando pra gente que ele ama muito o Mai, que ele não aguenta mais se sentir dessa forma porque esse sentimento dói muito. Na próxima cena, o Kyu acorda com o cu completamente esfolado, Brasil. Aqui os olhos dele tá bem vermelhos. Tanto que ele chorou e ele fala pra gente que ele não faz ideia como encarar o Mai agora depois do que eles fizeram. Eles só encontram ali na universidade, mas aqui o Mai e o Kyu se afastam um do outro. Tanto o Mai quanto o Kyu mentem para os seus amigos, né, gente? Eles não contam nem para o Night, nem para o Goz, nem para o Note que eles fizeram sexo. O Kyu passou maquiagem, conseguiu esconder bem aí as marcas que o Mai deixou no corpo dele. E o Kyu fala para os amigos dele que ele tá muito cansado, que ele vai tirar um cochilo e se afasta. Caminha até a enfermaria, o Kyu acaba se sentindo bastante tonto aqui. Ele está passando mal, né, gente? Afinal, a noite anterior foi bastante longa e o Mai não foi nem um pouco gentil. O Kyu ia desmaiar aqui, mas ele rapidamente é segurado por alguém. Esse rapaz é o Belo Ae, um veterano do curso de arquitetura. Ele pergunta para o Kyu se ele está bem e o Kyu acaba não conseguindo responder aqui e ele leva o Kyu para a enfermaria. Aqui o Ai pergunta para o Kyu se ele está de coração partido. O Kyu fala que sim, mas ele fala que ele não quer falar muito sobre isso. O Ai sabe que o Kyu tá se referindo ao Mai, porque ele escutou ele falando o nome do Mai ali. Que o Ai leva o Kyu para a cafeteria do curso dele. Ele começa a se aproximar mais do Kyu, né? Inclusive leva o Kyu ali até a sala de aula. As pessoas começam a comentar sobre o Kyu e o Ai. O Ai não tem uma boa fama na universidade, ele é conhecido por ser um bad boy, um galinha. Porém o Kyu não se importa com isso, porque com ele, o Ai é super gentil e carinhoso. E o Mai, ao saber disso, ele fica automaticamente com muitos ciúmes. E na hora de ir embora ali, o Mai fala que ele vai levar o Kyu embora. O Kyu fala que não precisa, que ele vai pegar um táxi ali. Nesse momento, o Ai aparece e convida o Kyu pra ir comer com ele. Mas segura no braço do Kyu aqui, olhando pra ele com um olhar bem assassino. O Kyu fica sem graça aqui e fala para o Ai que depois eles combinam alguma coisa. O Mai leva o Kyu para o carro dele, manda ele entrar no carro. O Kyu fica sem reação aqui. O Mai começa a gritar com ele: eu já mandei você entrar na porra desse carro. O Kyu apenas olha pra ele e faz como o Mai mandou. O Mai leva o Kyu pra casa dele e aqui ele fode o Mai mais uma vez. Quando eles terminam essa arte de amor apelado, que ela é bem violenta, né, gente? Ela foi uma punição do Mai. O Kyu pergunta para o Mai por que ele está fazendo isso e olha só o que o Mai responde: bem, você deu pra mim, eu sei que você também queria isso. Caso contrário, você provavelmente não responderia do jeito que respondeu. Você também não se entregaria pra mim dessa forma. Além disso, por que você quer ir seduzir outras pessoas? Se você quiser, é só me dizer e eu fodo você. Disse Mai, que imediatamente soluça ao ouvir isso. Você acha que eu quero algo assim, Mai? Que virou pra gritar com Mai, mas sua voz ainda estava rouca. Se você não quer, então não vai flertar com aquele veterano. Ou você é uma vadia promíscua que vai usar sua bunda para ter 10 maridos agora. Você quer isso? Disse uma voz alta. E se eu quiser que seja assim, então o que você tem a ver com isso? O que há de errado com você? Você não pensa em mim. Não venha fazer isso comigo. Você sabe que eu amo
você. Você vem e faz isso comigo como se estivesse me dando esperança. Isso machuca muito. Kyu disse de volta com uma voz trêmula. O Mai se aproxima do Kyu, respira fundo e fala: é porque eu sou seu amigo, Kyu. Ele enfatiza: apenas o seu amigo. E ele vai embora, deixando o Kyu sozinho chorando. O Kyu chora até ele adormecer, e aqui ele ainda está passando mal e ele começa a ter um sonho de que o Mai está ali cuidando dele enquanto ele está doente. Porém, não é um sonho, gente, porque o Mai realmente cuidou do Kyu, inclusive aqui ele desperta o Kyu para dar um remédio, comida para o Kyu. O Kyu se recusa a comer, o Mai pega uma vara ali e ameaça ele, e fala que ele vai fazer igual a mãe do Kyu fazia com eles na infância, que se o Kyu não comer ali a comida certinho, ele vai dar uma varada nele. O Kyu não acredita nisso, meus amores, ele se recusa a comer aqui, e o Kyu bate a vara de leve na perna dele, gente, não é pra machucar não, tá? Fala pro Mai que diabos ele tá fazendo, o Mai bate de novo e aí o Kyu come. Acaba adormecendo depois, e aqui o Mai fica observando ele dormindo e ele comenta com a gente que o Kyu é muito fofo. Quanto mais ele vai olhando para o corpo do Kyu marcado com as marcas dele, mais excitado ele vai ficando. Ele não aguenta se segurar aqui, ele voa para o banheiro e se masturba pensando no Kyu. Depois de se limpar ali, ele volta a continuar cuidando do Kyu, que ainda está doente. E o Kyu desperta com o Mai deitado ao seu lado, suas mãos bem entrelaçadas. O coração do Kyu dispara bastante, ele se aconchega no corpo do Mai, ele aproxima o rosto dele para beijar o Mai, porém o Mai empurra ele. Ele fala com uma voz severa: eu vim apenas cuidar de você, e mesmo você doente, você ainda pensa nisso? Suspira extremamente nervoso, rapidamente se afasta do Mai e manda ele embora. O Mai fica muito puto com ele, ele grita com o Kyu aqui, o Kyu não quer nem saber, ele expulsa o Mai da casa dele. O Mai não reage aqui, e o Kyu começa a chutar ele para fora da cama. Ele fala com uma voz bastante séria e chorando bastante: você já me machucou demais, Mai, por que você continua me machucando assim? Você sabe que eu amo muito você e você não consegue me amar da forma que eu te amo. Apenas vai embora. Mai olha pra ele ainda mais furioso do que ele já está, gente. Ele se levanta fumegando aqui e chama o Kyu de puta ingrata. No dia seguinte, meus amores, o Kyu já está melhor, ele está ali na universidade e o Ae chama o Kyu pra ir comer com ele. Ele abraça amigavelmente os ombros do Kyu aqui. O Ae enfatiza para o Kyu que ele não está flertando com ele. Deseja sussurro para o Kyu, fala pro Kyu ser forte, que ele vai conseguir passar por tudo isso. E é aqui que ele descobre da viagem do Gear e do Night, do Fore e do Gus. Eles terminam de almoçar e o Kyu vai embora. Algumas horas depois, o Ae aparece na casa do Kyu, pede permissão para o Kyu para ele entrar, o Kyu deixa, e aqui o Ae conta a verdade para o Kyu. Ele explica para o Kyu que ele se conectou automaticamente com ele, não é porque ele gosta do Kyu, não. É porque tem pouco tempo que ele perdeu o irmãozinho dele, e o Kyu lembra muito o Ae desse irmão. Ele fala para o Kyu que tudo que ele quer do Kyu é ser o irmão mais velho dele. Kyu se sente aliviado, ele também fica feliz aqui, ele gosta muito de conversar com o Ae. Como eu falei, o Ae é uma pessoa muito gentil e carinhosa com ele. O Ae cuida bem dele, né, gente? E o Kyu também nunca teve um irmão, ele se sente muito seguro perto do Ae e os dois se tornam irmãos. Indo para o Mai, gente, o que o nosso Semi tá aprontando aqui? Ele começa a seguir o Kyu para todo canto, porque ele vê que o Kyu tá interagindo muito com o Ae. O Mai vai até a casa do Kyu e nesse momento ele vê o Ae e o Kyu se preparando para entrar na casa do Kyu. Ele rapidamente entra na frente deles, com muitos ciúmes aqui, começa a falar um monte de merda para o Kyu. O Kyu simplesmente fala para o Mai que pelo menos o Ae nunca menosprezou ele. O Mai agarra seu pulso com força e fala: você quase morre falando que me ama, e hoje você traz outra pessoa para sua casa, o que você quer que eu pense? Kyu apenas olha furioso pra ele, fala para o Mai que ele está machucando ele. O Mai não solta os pulsos do Kyu. O Ae rapidamente empurra o Mai ia pra cima dele, o Kyu entra entre os dois, manda o Mai ir embora. E o Mai fala que se ele for embora, ele não vai aparecer ali de novo. O Kyu fala ok. Quando ele entra na casa ali com o Ae, ele não consegue segurar as lágrimas, ele chora bastante. O Ae conforta ele aqui, fala para o Kyu que ele sabe que ele gosta do babaca do Mai, ele só não entende por quê, mas que ele está disposto a ajudar o seu irmãozinho agora. Ele novamente vai para casa do Kyu e nesse momento ele pega o Ae sem camisa, abraçado à cintura do Kyu ali na varanda da casa. O coração do Mai despedaça nesse momento. O Ae nota o Mai se afastando com uma expressão de coração partido e ele
vira para o Kyu e fala: nosso plano está dando certo, Kyu, porque agora ele vai entender o que é ter um coração partido e virar atrás de você. A gente vai entrar no último capítulo de Mai e de Kyu. Nesse momento, o Gus informa para o Mai, para o Kyu e para o Notch que o Day quebrou a cara do Fore e do Gear, que ambos já estão no hospital se recuperando. Aqui o Gus não tá entendendo porque que o Mai e o Kyu estão tão afastados um do outro. Aparece aqui e o Kyu começa a provocar Fu Notch. O Fu leva eles até a casa do Day. O Day permite com que eles vejam o Night desde que eles entregam o celular para o Day. Como vocês sabem, o Kyu tem um plano para o Night e o Gear conseguirem se comunicar um com o outro, né, gente? Que é por através de cartas. Focando no Mai e no Kyu, meus amores, o Mai tenta utilizar o Night para fazer ciúmes no Kyu. Porém, o Night corta ele completamente. Kyu ignora, recebe uma ligação e fala que ele tá indo embora, que o Ae vai buscar ele. Ele comenta que ele e o Ae vão numa festa juntos e ele sai. Alguns minutos depois, o Mai vai embora e segue o Kyu até esse local. Ele vê o Ae e o Kyu entrando nesse bar e aqui ele bate no volante do carro com força e fala: droga, você não disse que queria a mim? Ele permanece olhando para a mesa onde está o Ae e o Kyu o tempo inteiro. É que o Ae vê ele e ele começa a flertar com mais força com o Kyu aqui, quase chega a beijar ele nesse momento, e o Mai não aguenta mais se segurar e entra no bar extremamente furioso. Mas chega na mesa dele, gente, ele já puxa o Kyu contra o corpo dele e grita: vem pra casa comigo agora, Kyu. O Ae interfere aqui, empurrando o Mai e fala: você é apenas um amigo, não está exagerando um pouco? E o Mai banca o sonso aqui e fala: eu estou apenas preocupado como amigo. E o Kyu fala: bom, sendo assim, me larga, que eu ainda quero ficar na festa, amigo. E o Mai respira fundo aqui, enquanto o coração dele dispara bastante. Ele olha intensamente para o Kyu e fala: se eu falar que eu sou seu marido, você vai ficar bravo? E o Kyu apenas dá um sorriso aqui e o Mai confessa seus sentimentos. Eu ainda posso ser mais do que amigo pra você, Kyu. Eu te amo, eu sempre te amei. Me desculpa por ter demorado tanto tempo. O Ae dá tapinha nos ombros do Kyu e fala pra ele seguir o coração dele, que ele faz o Mai prometer que ele jamais vai machucar o Kyu mais uma vez. Algo que o Mai promete, o Kyu agradece o Ae e o Mai e o Kyu vão embora juntos, namoradinhos que namoram. Chegam ali na casa do Kyu, gente, o Mai beija o Kyu violentamente, beijo esse que o Kyu responde, eles se pegam horrores aqui. E o Mai fala com uma voz bem ofegante: eu quero fuder você até eu ficar completamente louco. E o Kyu fala pra ele: vai em frente. Que o Mai enfatiza muitas vezes que ele não quer apenas arte namorar pelado com o Kyu. Ele mais uma vez fala que ama o Kyu, pede desculpas por tudo que ele fez. Fala que ele estava muito inseguro dessa questão de amigos virarem namorados, que ele não sabia se ia dar certo ou não, que ele não queria perder o Kyu de jeito nenhum, porque o Kyu é a pessoa mais importante da vida dele, sempre foi. E o Kyu deixa claro para o Mai que ele não tem nada pelo Ae, que ele não gosta do Ae, que o Ae não gosta dele romanticamente falando, que o Ae é apenas o seu irmão. E Ae só pensa em mim como um irmão mais novo. Eu e ele somos irmãos que só são bons um para o outro. Não se preocupe com isso, Kyu disse com um sorriso. Então, tudo bem, Mai disse, ambos olhando um para o outro. Eu te amo, Kyu, agora eu sou seu namorado. Mai disse, mas Kyu balançou negativamente a cabeça. Por que não? Mai perguntou imediatamente. Eu fui promovida a sua esposa por um longo tempo. Como posso ser apenas o seu namorado? Kyu disse. Mai sorriu amplamente ao ouvir isso. Cumpra seu dever como uma boa esposa, minha senhora. Mai disse com um sorriso, antes de inclinar o rosto para beijar Kyu com força. Ambos se tocaram ao som do amor por um longo tempo. E aqui termina os capítulos especiais do Mai e do Kyu. O que vocês acharam da história deles, gente? Comenta aqui pra mim. E agora eu vou detalhar pra vocês a história do Fu e do Notch, gente. O casal mais fofo do universo da Yonin. Então, vamos lá. Novamente, meus amores, estou usando os atores que eu imaginei a quesito de ilustração. O meu Fu é o boss e meu Notch é o No. Bem isso explicado, gente, a história dele se inicia com o Fu falando pra gente que ele é capaz de tudo pra ajudar os seus amigos, e a gente sabe que o Day é um dos melhores amigos dele. Ele se despede da sua mãe com um beijo na bochecha enquanto ele vai para o pub encontrar o Day. Nesse momento, o plano de vingança já começou. E aqui Fu e Notch provocam completamente o Gear, os dois dançando de um jeito bastante sensual um com o outro. É claro pra gente que ele ama o Night como um irmão. Eu já contei pra vocês o que acontece, né, gente? Ele enfrenta o Gear ali, o Night deixa claro que ele vai embora com o Fu, apresenta o Pifu para o grupo de amigos dele, né, gente? Para o Gus,
para o Mai, para o Kyu, para o Notch. E aí, meus amores, ele tá muito próximo do Knight ali e o guia fica com bastante ciúmes. Ele pega um copo de vidro lá do andar de cima e joga na mesa deles. Ele se importe com isso, aí o Fu leva o Knight embora, os dois bastante felizes que o plano está dando certo. Lembrando que o sabe o que o Day fará com o It, mas ele também não conta para o Knight. Aqui ele leva o Knight para casa dele a pedido do Day, fica tomando conta do Knight enquanto o Day tá ali torturando o It, né, gente? Isso tá lá no vídeo de Day e de It, o link tá aqui embaixo, tá? E aí, gente, na próxima cena o Fu leva o Knight para a faculdade, que ele fala para o Knight que eles precisam permanecer no disfarce, né? Então o Knight dá um beijo na bochecha do Fu e o Notch, que está passando por ali, acaba vendo isso. O Fu apenas sorri para o Notch e ele vai cuidar de uma das empresas dele. Ele para no shopping ali, meus amores, e ele acaba se esbarrando com o Notch, carregando muita coisa aqui. O Notch teve que comprar muita coisa aí que o pai dele pediu e rapidamente vai ajudar o Notch ali, né? O Notch reconhece ele. O Fu dá um sorriso para o Notch falando: estou feliz que Nong Notch lembra de mim. E fala que ele vai dar uma carona para o Notch. Eita, né? Já que sua casa fica longe e ele tava com muita coisa ali para carregar. O Notch aceita, né, gente? O pai dele liga para ele e fala pra ele se apressar. O Fu, quando ele para ali na casa do Notch, ele faz questão de ajudar a levar tudo ali pra dentro da casa. Ao ele entrar na casa do Notch, o Notch fica bastante surpreso ao saber que os pais dele conhecem o Fu. É claro pra gente que os pais do Notch é muito amigo dos pais do Fu. O Fu, meus amores, ele é mais velho que o Notch, tá? Tá rolando uma confraternização aqui, digamos assim, e o Fu fica esperando o Notch se arrumar. Ele começa a flertar muito com o Notch, só que o Notch não acredita porque ele acha que o Fu está com o Knight. E a mãe do Notch faz ele levar o Pifu para fazer um tour ali na casa, enquanto os pais deles ali ficam discutindo o negócio. O coração do Notch dispara nesse momento, ele fica bastante atraído pelo Pifu também, mas ele esconde isso. Os dois passam a tarde juntos ali, o Fu conta para o Notch que se o Notch fosse mulher, gente, ele e o Pifu já estavam prometidos um para o outro já tem muito tempo. O Notch fica confuso aqui, ele apenas assente com a cabeça de um jeito tímido e responde com uma voz séria: mas eu sou um homem. E o Fu aproxima o rosto dele, dando um amplo sorriso. Acho que nossos pais estão pensando que não há problemas de você ser um homem não, viu? Notch fica bastante surpreso aqui, fala que o Fu está mentindo, apenas sorri e desconversa quando o Notch pergunta se ele gosta de homens. O Fu consegue dar um jeito aqui de conseguir o line do Notch. O Notch e o Fu e os pais deles estão se despedindo, permissão aos pais do Notch se ele pode ir ali mais vezes. Os pais do Notch dão um amplo sorrindo, falando que sim, que ele pode aparecer quando ele quiser. Depois a mãe do Notch pergunta para o Fu se ele gostou do Notch. Fala que sim, que ele é bem bonito e amigável. E a mãe do Notch sorri muito para ele, para o Pifu, e olha pro marido dela sorrindo também, fala: isso é muito bom. O Fu apenas sorri para eles ali e o Notch começa a pensar que o Fu talvez não esteja tão equivocado assim. Quando ele está ali no quarto dele, o Pifu mudou o nome dele ali no line, gente. Ele colocou o seguinte: F apaixonado por Nong N. Dando que o nome do Notch, gente, escreve K-N-O-T. Ele também pode ser chamado de N-O-T, que é Notch, né? O K é mudo. Notch, meus amores, de primeiro momento ele pensa que o Fu tá se referindo ao Knight, o que deixa ele triste, né, gente? Ele fica com ciúmes também, não que ele admita isso. O Fu, depois de conseguir a permissão do Notch, liga pra ele. O Notch pergunta por que o Pifu queria falar com ele e o Pifu responde que ele apenas queria ouvir a voz do Notch, que ele se sente muito feliz ao fazer isso. O Notch fica bem confuso e o Fu fala: você é tão fofo aos meus olhos, Nong Notch. O Notch fica corado aqui e os dois conversam até amanhecer. Os dois dão muito certo juntos. Na próxima cena, o Fu busca o Notch para levar ele para a universidade. Aqui eles tomam café da manhã juntos, porque a mãe do Notch convidou o Pifu ali para comer com eles. Quando os dois estão ali no carro, gente, o Notch acaba perguntando para o Pifu sobre o Knight. E o Fu, de primeiro momento, não responde, meus amores, porque o plano ainda tá rolando. Joga para o Notch: por que você pergunta tanto sobre ele? Será que algum Nong aqui está com ciúmes? O Notch apenas não fala nada, o Fu sorri aqui, e depois o Fu pede o celular do Notch emprestado. Fala que tudo bem, alguns segundos depois o Pifu devolve o celular dele e ele deixa o Notch ali na universidade, falando que vai buscar ele depois. E que se o Notch precisar de qualquer coisa, que ele pode ligar pra ele a qualquer momento. E aí o Notch acaba se encontrando com o Knight aqui, né? E o Knight banca o som, fingindo que não viu o Fu e o Notch flertando um com o outro. O Knight tá sorrindo bastante aqui. E o Knight, inclusive, começa a jogar muita indireta. O Knight faz tudo aqui, né, gente? Ele é o principal cupido pra esse casal acontecer. O Notch vê o que o Fu escreveu no celular dele. Assim como ele colocou no celular dele: F apaixonado por Nong N,
no celular do Notch, ele colocou Nongyen de F. O Notch cora nesse exato momento. Aqui começa a acontecer uma briga do Knight com o Gear, né? E o Notch rapidamente avisa o Pifu. O Pifu liga para o Knight fala para ele que tá tudo bem, e o Knight desconfia quem foi que contou para ele, né, gente? Obviamente que o Knight sabe que é o Notch, tá? Ele só finge de besta aqui. No final, ele acaba agradecendo o Notch. E o Notch fala, por que você tá me agradecendo? E o Knight fala, você sabe. No final da aula, meus amores, o Knight enfatiza para o Notch que o Pifu não é dele e nem vai ser. O Notch não acredita muito no Knight. Desenha para ele que não rolou absolutamente nada entre ele e o Pifu. O Notch até fala, pode até ser, mas eu acho que ele gosta muito de você. O Knight apenas sorri para ele falando, se ele gosta, ele não vai gostar por muito tempo não. Nesse momento, o Gus aparece, interrompe a conversa deles, sussurra para o Notch que sabe que o Pifu trouxe ele, e o Notch rapidamente fala que ele não tem nada com o Pifu. O Notch fala baixinho que o Pifu confiou nele para poder cuidar do Knight. O Knight apenas sorri e pergunta se o Notch gosta do Pifu. Apenas dá um sorriso para ele e fala, pergunta para ele sobre nós dois. O Notch acaba ficando tenso aqui e o Knight continua sorrindo para ele. Na próxima cena, o Fu aparece e fala que veio buscar o Knight. O Knight rapidamente puxa o Notch com ele e fala para ele levar ele também. Que a casa deles fica na mesma direção, ele até joga para o Pifu. Você sabe, não sabe, Pifu? E o Pifu assente com a cabeça aqui. O Notch não quer ir, meus amores, mas o Knight não aceita o não como resposta. Ele praticamente arrasta o Notch. Estão ali no carro, gente, o Fu distrai bastante olhando para o Notch. Ele fica tão encantado, tão hipnotizado pelo Notch, gente, o coração dele acelera bastante, que ele mal tá conseguindo concentrar na estrada ali. E aí, nesse momento, o Knight toca no queixo dele, virando o rosto dele pra frente e fala pra ele se concentrar no trânsito. Porém, isso causa ciúmes no Notch, né? E a expressão dele fica triste aqui. O Notch não tá aguentando isso, ele acaba pedindo para o Pifu e o Knight parar aqui. Ele fala que ele tem algumas coisas pra fazer. O Knight consegue fazer com que o Pifu leve o Notch pra casa dele, aqui os dois ficam sozinhos no carro. Além disso, ele faz o Notch se sentar na frente agora. E ainda faz o Notch prometer que ele não vai ficar tenso perto do Pifu. Quando eles estão sozinhos, gente, o Fu conta para o Notch que ele não gosta do Knight, que o Knight é apenas o irmãozinho dele, que ele está ajudando o Day ali, só que ele deixa de lado essa questão da vingança do Day, né, gente, em relação ao Witch. Bastante atordoada ao saber disso, e o Fu dá um sorriso pra ele falando, não quero que a pessoa que eu estou interessado me entenda mal. O Notch cora que o Fu sorri pra ele e leva o Notch pra casa dele. A mãe do Notch rapidamente convida o Pifu pra jantar com eles. O Fu agradece o convite e aceita ele. Eles vão para o quarto do Notch. Ele fala de um jeito provocante, nossos pais esperem que a gente dá netos pra eles, hein? E o Notch fala, Pifu, nós somos homens, não podemos engravidar. Fala, eu sei, mas eles não se importam com isso não. O Notch fica sem palavras aqui, gente, e o Fu pergunta para o Notch se o Notch já consegue aceitá-lo. O coração do Notch dispara muito aqui. Responde com sinceridade, não sei, Pifu, talvez seja cedo demais. Fu se aproxima dele segurando nas mãos dele. É amor à primeira vista, Notch, não conhece? Notch apenas sorri aqui e eles são interrompidos quando o Fu recebe uma ligação que tá tendo um problema na empresa dele ali que ele precisa urgentemente resolver. Antes de sair, ele belisca a bochecha do Notch e fala, somente Pifu pode ver essa expressão doce, fofa e adorável de Nong Notch, hein? Notch fica ainda mais tímido e fala pro Pifu não falar com ele dessa maneira. O Pifu apenas sorri, se aproxima beijando a bochecha do Notch e fala, dando uma recompensa para o meu bonitinho, e aí ele vai embora. E aí 10 minutos depois ele manda mensagem para o Notch falando que vai buscar ele se atrasar amanhã quando eles forem para a universidade. O Fu acordará o Notch no quarto dele. Responde que ele não vai se atrasar. O Fu fala, por favor, atrasa um pouquinho. E o Notch fica sem palavras aqui. E um detalhe, meus amores, o Notch não mudou o line dele, ainda está o que o Pifu escreveu, que é Nongyen de F. Quando o Fu chega ali na casa do Notch no dia seguinte, como ele prometeu, ele leva o Notch para a universidade. Aqui ele continua provocando o Notch, né, gente, flertando muito com ele. Ele aproxima bem o rosto do Notch aqui e fala, Nong Notch, você não quer tentar algo perigoso agora? O Notch fica sem palavras aqui, o Pifu apenas beija a bochecha dele e o Notch agradece o Pifu pela carona. O Notch encontra o Knight ali, o Knight mais uma vez enfatiza que ele e o Pifu não tem nada. E aqui o Notch descobre que o Knight e o Gear estão namorando. Ele sente o coração dele bastante aliviado por causa disso. Pergunta para o Pifu por que ele parece estar bravo ao saber que o Knight e o Gear estão namorando. O Pifu fala, por que? Você está com ciúmes? O Notch nega estar com ciúmes aqui. Ele leva o Notch para a empresa dele. Enquanto o Fu tá trabalhando, ele deixa o Notch se divertindo ali jogando videogame. E aí o Notch percebe que o Fu tá trabalhando muito, que ele nem comeu direito. E o Fu vira pra ele e fala, Nong Notch quer cuidar de Pifu? O Notch fica muito tímido aqui, se afasta e volta a ficar jogando videogame.
termina os trabalhos dele, gente, e pergunta para o Notch o que é que ele quer comer. O Notch fala todas as suas comidas preferidas e o Fu manda seus empregados comprar elas. O Fu é muito gadinho do Notch, sim, como vocês andam percebendo, que ele consegue fazer com que o Notch alimente ele. Ele fica todo feliz, meus amores, dá um sorriso todo de semi-cadelizado. Um tempo depois, o Notch acaba adormecendo e o Fu manda mensagem para a mãe dele falando para ela não se preocupar que o Notch está. Na próxima cena, meus amores, o Notch recusou o convite do Gus para ir no pub. Aqui o Fu leva o Notch para casa dele. O Notch fala para o Fu para ele não se esquecer de comer algo que ele anda trabalhando bastante. O Fu fica todo feliz que o Notch parece estar preocupado com ele, gente. Ambos os corações estão disparando bastante, sorrindo. E aí na próxima cena, o Notch nota a briga entre Mike e o... Ele se preocupa, gente, mas ele decide não interferir. E o Fu busca ele, Brasil. O Day acaba ligando para o Fu. O Fu fala para ele e o Notch irem dormir na casa do Night. O Notch assente com a cabeça aqui, né, gente? Ele já está ciente de algumas coisas. Pede permissão para os pais do Notch, se o Notch pode ir dormir com ele. Os pais do Notch consentem. O Fu sorri para ele e fala, eu te disse, eles querem que eu seja seu genro. Quando eles chegam ali na casa do Night e do Day, gente, o Night provoca bastante Fu e Notch. Aqui o Notch empresta o celular do Night para ele entrar em contato com o Gear. Foi comprar sorvete, ele aparece depois. Aqui o Neil aparece também e o Fu manda o Neil parar de fumar para eles poderem tomar sorvete. E o Fu, como era esperado por todos nós, ele comprou o sorvete preferido do Notch. O Night, ao saber disso, provoca os dois ainda mais e também banca o cupido aqui, gente. Falei pra vocês, o Fu é muito gado. E a boca do Notch acaba ficando suja, né, gente, por ele estar tomando o sorvete ali. E o Fu rapidamente limpa a boca do Notch com os dedos dele. O Night apenas sorri aqui, provocando os dois mais uma vez. O Notch fica muito tímido aqui e fala pro Pifu que ele não é uma mulher, que o Pifu não precisa tratar ele dessa forma. E o Pifu responde o seguinte, se você diz que não é uma mulher, vamos ficar sozinhos em silêncio em um quarto e você fala isso mais alto. O Night fica completamente arrepiado aqui, gente. Ele sorri ainda mais. E o Notch se afasta do Pifu, chamando ele de psicopata pervertido. O Pifu apenas sorri aqui e o Night meio que dá um joinha pra ele. E aí, quando anoitece, o Notch vai dormir no mesmo quarto que o Night, né? E o Fu fala para o Notch, durma bem e somente sonhe com o Pifu, Long Notch. O Notch cora bastante aqui e fala Fandina para o Pifu. E aí, alguns minutos depois, o Neil tenta violentar o Night, né, gente? O Night é salvo pelo Fu e pelo Notch. O Fu bate no Neil aqui, expulsa ele. E aqui ele fala para o Notch cuidar do Night enquanto ele cuida das outras coisas. E o Notch leva o Night ali para o quarto do Night. O Notch consola o Night aqui, enfatizando para ele diversas vezes que ele não tem culpa nenhuma. E ele não tem mesmo, né, gente? O Neil que foi um grande de um babaca, idiota, filho da puta. Quando amanhece, meus amores, o Fu se aproxima do Notch ali e fala, quero comer a comida do meu Long Notch. O Fu beija sua bochecha e ajuda o Notch a cozinhar. O Fu tá ali cortando a cebola, gente, e o Notch rapidamente enxuga as lágrimas dele ali. O coração do Fu fica tão quentinho que depois ele pega as mãos do Notch e beija elas. Fala com uma voz mansa, quando você vai aceitar os meus sentimentos, Long Notch? O Notch dá um sorriso aqui convencido e fala, tenha paciência. Fala que tudo bem, mas que ele não vai se segurar por muito tempo mais não. O Notch apenas sorri aqui, depois ele abraça o Pifu, beija a bochecha dele mais uma vez, falando que o Notch tá muito fofo nesse avental, que ele não tá conseguindo resistir. Cola completamente o corpo dele ao Notch aqui, o Notch sente a anaconda do Pifu roçando aí na pele dele, e o Pifu fala para o Notch que ele está com tesão no Long Notch. O Notch chama ele de sem vergonha, e o Fu beija sua bochecha mais uma vez, se afastando dele, falando, me desculpe por estar excitado. Nesse momento, o Night aparece e já joga uma assim, um casal tão doce de manhã, que dia belo, e ainda chama eles de Fu. O Night pede a permissão do Fu para sair com o Gear, né, gente? O Fu até deixa, mas ele fala para ele que se o Day aparecer, ele não vai mentir para o Day. E fala para ele e o Notch ficarem ali até o Night voltar. O Notch fala que sim, que ele vai passar um tempo a sós com o Fu. Depois ele acrescenta, sim, mas não faça nada impróprio comigo, senão eu vou te denunciar para o meu pai. O Fu simplesmente dá um sorriso malicioso para ele, acariciando o seu rosto e fala, seu pai vai ficar muito feliz de saber que a gente fez aquilo. E depois ele enfatiza, ele vai querer casar nós dois na hora. O Notch fica sem palavras aqui, gente. O Pifu é um atacante nato, gente. Ele sempre consegue, maravilhoso. E na próxima cena, os dois conversam e o Notch pergunta para o Fu por que eles não gostam do Gear, por que eles não querem deixar o Gear namorar o Night, já que parece que o Gear ama muito o Night. O Fu simplesmente responde que o Gear não é uma boa pessoa, mas ele não conta para o Notch tudo o que o Gear já fez com o Night ou o que o Day está fazendo para se vingar.
deixa claro para o Notch aqui que ele quer muito ele. E os dois passam a tarde juntos assistindo o filme. O Notch conta pra gente que ele se acostumou aos braços quentes do Pifu. Aqui o Pifu tá bem cansado, meus amores, ele acaba adormecendo no colo do Notch. Horas depois o Day chega, pergunta onde está o Night, o Fu conta a verdade que ele e o guia saíram. O Day fica extremamente nervoso, o Pifu fala pra ele que o Night sabe se cuidar. Day suspira que rapidamente acende um cigarro e sai pra fumar. O Fu fala para o Notch pra ele não se preocupar com o Day, que está fumando como um dragão, meus amores. Ele tá fazendo de tudo pra conseguir se acalmar, mas ele não consegue não. E aí rola aquele momento que o Night e o guia chegam ali na casa, o Day explode muito aqui, o Notch se assusta pra caramba com a explosão do Day. Depois que o Day expulsa o guia ali, meus amores, o Fu consegue acalmar o Day, enquanto ele fala para o Notch ir conversar com o Night. O Notch conforta o Night, que adormece chorando ali no colo do amigo dele. Quando o Pifu vai levar o Notch embora, ele fala pra ele: sinto muito por você ter presenciado isso, Nong Notch. O Notch fala que tudo bem, ele fala que ele nunca viu o P-Day dessa forma e que ele não tá conseguindo entender por que o P-Day impede tanto eles. Que o Fu dá mais detalhes, ele fala que o guia fez algo imperdoável com o Night. O Day está com muita raiva. O Notch apenas assente com a cabeça aqui. E aí na próxima cena, pergunta para o Notch se ele sabe onde o guia e o Night foram, né, gente? Aqui já aconteceu a viagem do Gus e do Ford, do Night e do Gear. O Notch fala que não, e ele também não consegue entrar em contato com os amigos dele. Fala que acredita nele e que se ele não aparecer muito hoje é porque ele está ocupado ajudando o Day. O Fu só aparece tarde da noite, meus amores. Ele já chega deitando no colo do Notch. Aqui o Notch vê como que o Fu tá muito estressado por estar procurando o Night. A gente vê que ele tá muito preocupado também. O Day também tá muito preocupado. E o Notch permite com que o Fu durma no colo dele enquanto ele acaricia sua bochecha. O coração do Notch já tá bem apaixonadinho, né, não, Brasil? Os do Notch comentam que eles nem precisam fazer nada, que o Notch e o Fu já estão apaixonadinhos um pelo outro. E aqui eles estão sorrindo bastante um para o outro. E aí o Notch dá um sorriso para o Pifu e fala: Pifu de Nong Notch não vai acordar? Tão bonito. O Fu rapidamente levanta na velocidade da luz e fala pra ele: Nong Notch, eu não tô conseguindo me segurar e eu vou te beijar. O Notch apenas dá um sorriso pra ele, provocando o Fu, e o Pifu fala: por favor, eu posso te beijar? E o Notch fala que ele vai ficar bravo se o Pifu continuar provocando ele. O Pifu apenas sorri aqui e deita no peito do Notch. O Notch admite pra gente que o Pifu acelera muito o coração dele. Ele também consegue deixar ele tímido quase o tempo inteiro. O sorri ainda mais, o Notch se aproxima pra beijar ele, porém os dois são interrompidos quando o telefone do Fu toca. Quem ligou para o Fu é o Day e ele tá contando para o Fu que ele já sabe onde o Night está e ele tá falando para o Fu encontrar ele ali pra eles irem buscar o Night juntos. E é exatamente isso que acontece. O Fu garante para o Notch que vai ficar tudo bem e ele vai informar o Notch de tudo. Ele beija a bochecha do Notch e vai embora. E aqui o Notch fica rolando todo boiolinha na cama, falando que o mozão da vida dele gosta muito dele, que ele beijou a bochecha dele, gente. Notch boiolinha, gadinho, do jeito que a gente ama. Na próxima cena, eles vão visitar o Night ali na casa dele, né, gente? O Day confisca o celular deles para deixar eles verem o Night. Aikyu não conta para o Notch sobre o que aconteceu entre eles. Sabe que tem alguma coisa muito errada entre Mai e Kyu, mas novamente ele decide não interferir. Ele fala pra gente que ele não quer forçar os amigos dele a se abrir com eles, que se os amigos dele quisessem contar pra ele o que aconteceu, já tinham contado. Ele concorda com o plano, então ele entrega a carta do Night para o guia e depois do guia para o Night. E aí na próxima cena, o Fu leva o Notch para a universidade e o Gus atualiza o Notch sobre o estado que o guia se encontra, que ele recebe uma ligação do Fu contando pra ele que o Neil sequestrou o Night e que eles estão indo atrás dele. O Notch rapidamente chora de preocupação e fala que não quer que o Pifu vá. Ele até dá um intimato aqui, ele fala que se o Pifu for, ele não vai mais falar com o Pi. O Notch continua chorando, gente, e é aqui que ele entende que ele ama muito o Pifu, que ele não imagina a sua vida sem o Pifu, né, gente? O Pifu é o grande mozão da vida dele. Consegue acalmar o Notch ali. Algumas horas depois, o Pifu aparece. Assim que os olhos do Notch encontram os olhos do Pifu, gente, ele automaticamente se joga nos braços dele, abraçando ele com muita força. Eu apenas fui ajudar um dos meus melhores amigos, Nong Notch. Me desculpe por ter preocupado você. Pifu, você não precisa dizer isso. Então, a partir de agora, eu gostaria de ordenar que você seja meu namorado. Assim, eu terei todos os direitos sobre você. Eu também terei o direito de mandar em Pifu em tudo, disse Notch em voz alta. A figura alta de Fu ficou atordoada ao ouvir isso. Espera um minuto, Nong Notch, você está dizendo que você concorda em namorar comigo? Isso mesmo, não vou deixar Pifu rejeitar meu pedido, disse Notch. Fu sorriu amplamente, além de rir do que Notch disse. Quem teria pensado que Notch concordaria em ser namorado de Pifu por isso? Se ele soubesse que era fácil assim, Fu preferiria ir levar alguns golpes em primeiro lugar, porque o Fu também tá machucado que tá.
Sim, eu aceito ser o seu namorado. Eu amo tanto o Nong Not, como posso negar isso? Fu disse com um sorriso, embora sua boca estivesse quebrada. Eu também amo muito Pifu, Not disse com um soluço. Quem poderia imaginar que esse casal era o mais doce de todos? Um casal que tem muito caos de outras pessoas, né, gente? Se referindo ao Day e o Night. Porém, meus amores, a Yeonin não terminou eles aqui, porque ela fez um capítulo especial pra eles, e eu vou contar esse capítulo especial pra vocês agora. O capítulo se inicia com o Fu deixando claro para o Not que se ele ainda não estiver pronto para fazer arte marapelado com ele, que tá tudo bem, que ele vai esperar o tempo do Not. Ele deixa claro que ele nunca vai forçar o Not. O Not acha que o Fu está triste, chateado, bravo por eles não terem feito sexo ainda, e o Fu deixa claro pra ele que não. Porém, meus amores, ele também tem muito tesão, né? Então antes de abraçar o Not ali pra eles poderem ir dormir, ele vai até o banheiro se aliviar algumas vezes, algo que ele faz frequentemente. Aqui Fu e Not já estão namorando por um ano, mas como eu falei, eles ainda não fizeram a arte marapelado. Fu volta ali um tempo depois, ele beija a bochecha do Not, fala Fandina, meu amor, abraça o Not e os dois dormem juntos. Gente, o Pifu é o semi mais fofo da Yeonin, eu disse. E aí, meus amores, fica claro pra gente que tanto os pais do Fu quanto os pais do Not, gente, amam eles estar juntos, eles aceitam completamente, aliás, eles foram cumpridos pra eles, e os pais do Fu gostam muito do Not. O Fu algumas vezes leva o Not pra empresa, e enquanto o Fu fica trabalhando, o Not fica jogando videogame. Só que ele recebe uma ligação ali de que uma cliente quer ver ele, o Not rapidamente presta atenção nisso, fala para o Not que ele está indo ver uma cliente, que se ele precisar de qualquer coisa, ele pode entrar em contato aí com um dos funcionários. E aí, meus amores, o Not acaba se sentindo inseguro aqui, e ele segue o Fu, e nesse momento ele vê o Fu interagindo com essa cliente, que é uma cliente que anda aparecendo frequentemente, que tenta flertar com o Fu, gente, flertes esse que o Fu completamente ignora, ele só tem olhos para o Not, e o Not, meus amores, acaba ficando com ciúmes aqui. Uma das funcionárias comenta com o Not que essa cliente está dando descaradamente em cima do Pifu. O Not simplesmente vai até o Pifu e pergunta pra ele por que ele tá demorando tanto. Fala, meu amor, eu já tô terminando aqui, não se preocupe, já tô indo, grande amor da minha vida. O ama muito o Not, meus amores. Ele enfatiza isso aqui 300.000 vezes. Inclusive, ele fica feliz de saber que o Not tá sendo possessivo com ele. O Not fala pra eles voltarem ali para o escritório e o Fu fala pra garota licença que ele precisa voltar ali com o namorado dele. E aí ele segura na mão do Not, gente, e volta pro escritório ignorando completamente a existência da garota. Coloca outra pessoa ali pra fazer o negócio. Chega ali no escritório, gente, ele aperta a bochecha do Not e fala, meu bebê tá com ciúmes, tão fofo. Depois ele beija a bochecha do Not, que Cora, que está ali na universidade, ele acaba escutando duas amigas conversando ali. Uma delas está bem triste, gente, falando que o namorado dela tornou ela corna porque ela não deu pra ele. Que ele disse pra ela que ia esperar o tempo dela, mas ele foi comer outra pessoa. Palavras dela, tá, gente? E o Not, que já estava inseguro aqui em relação a isso, fica ainda mais quando ele conversa com o Gus e com o Night, com o Mai e com o Kyu sobre esse assunto. Todos os amigos do Not ficam bastante surpresos ao saber que ele ainda não foi pra cama com o Pifu. E o Kyu fala para o Not que tá tudo bem. E o Pifu é um cavaleiro, ao contrário desse bastardo que ele chama de marido. Ele está se referindo ao Mai, e o Mai fala que vai punir o Kyu por isso. E ele enfatiza que a punição será longa. O Kyu apenas dá um sorriso. O Not comenta que ele está com medo de doer, e o Night é sincero com ele. Ele fala que dói sim, principalmente por ser a primeira vez dele. Porém, se a pessoa cuidar muito bem dele, consegue diminuir significativamente essa dor, e o prazer também vai estar presente. Aí rapidamente expor que o Kyu chorou bastante durante a primeira vez deles, né, gente, de dor. Porém, o Kyu consegue tampar a boca dele aqui, mandando ele calar a boca, que ele não tá ajudando. Eu vou ler um pouquinho dessa cena pra vocês, vamos lá. Os lubrificantes podem ajudar nessas coisas. Você pode tentar encontrar informações na internet ou pode tentar perguntar na farmácia. Mas sexo é o amor entre duas pessoas que se amam, mesmo que doa, mas é uma dor que traz felicidade, disse Gus em tom sério. Not olhou incrédulo para o amigo. Então, o que eu deveria fazer? Não sei como dizer a Pifu que quero fazer sexo com ele. Eu não sou tão atrevido. Not disse. Você pode convidar a Pifu para comer e beber um pouco de álcool, assim vai te deixar com mais coragem. Depois peça para dormir na casa de Pifu e então é só deixar as emoções fluírem, diz Kyu. Fica pensativo aqui e o Gus toca no ombro dele falando. Você escolhe o que você vai fazer, Not. Estamos apenas dando sugestões. E aí na próxima cena, o Fu leva o Not num restaurante muito luxuoso ali. O Fu rapidamente entendeu o que o Not estava querendo fazer, né, gente? É gado demais. Not se comporta no restaurante de um jeito que ele não se comportava. Ele até bebe algumas ali, algo que ele não fazia. O Fu deixa pra ver até onde o Not estava disposto a ir. Eles param ali no quarto do Fu e o Not fala com o Pifu que ele está pronto, que ele quer ser um
bom namorado que ele quer fazer sexo com o Pifu. Fu fala que ele não precisa pensar dessa forma, que ele é um ótimo namorado, mesmo que eles ainda não tenham chegado no finalmente. E o Fu enfatiza: você é um ótimo namorado pra mim, Note, porque você me faz a pessoa mais feliz do mundo. O Fu é muito gado apaixonado, né, gente? É o semi mais fofo desse universo. E o Note fala com o Fu que ele está pronto, ele pede pra dormir com o Pifu. Até fala: você está pronto? E o Note fala que sim, ou seja, gente, o Note já tinha feito a chuca. Você sentindo bastante tímido, o Note cria coragem, ele sobe em cima do corpo e pergunta se o Fu quer fazer arte marapelado com ele. O obviamente quer, né, gente? Ele quer desde sempre, né? Só que ele tá esperando o Note estar pronto. Ele não quer que o Note se force. O Note deixa claro para o Pifu que ele se preparou bem para ele dessa vez, que ele quer muito o Pifu, e o Pifu fala que ele promete ser o mais gentil que ele conseguir. Se começar a doer muito para o Note falar com ele, que ele vai parar na hora. O Note assente com a cabeça aqui, ele puxa o pescoço do Pifu contra ele, e aqui os dois dão aquele beijão épico de língua. Fu e Note começam a devorar completamente o corpo um do outro. Ambos gemem bastante assustado, meus amores, e o Note se assusta aqui com o tamanho da anaconda do Pifu, né, gente? Pois é, o Pifu tem uma gigantesca anaconda. O Note deita a cabeça no travesseiro enquanto o Pifu chupa a anaconda do Note, e ele faz isso até o Note expelir vários jatos ali na boca do Pifu. Líquido quente esse que o Pifu faz questão de engolir cada gota. O Pifu tem lubrificante, camisinha, o Note até pergunta pra ele quanto tempo que ele tem isso, e ele responde que há vários meses. Enfatiza mais uma vez que ele não quer machucar o Note. Ele lubrifica bem ali o canal do Note, gente. Coloca um travesseiro debaixo da bunda do Note ali pra ele ficar mais confortável. Ele o prepara muito bem com saliva, com lubrificante, deixa tudo bem preparadinho ali. Ele entra lentamente no Note. E ele fica perguntando para o Note se está doendo. O Note fala que não, e ele fala que o Pifu pode ir com um pouco mais de força e entrar um pouco mais. E eu vou ler um pouquinho dessa cena pra você. Fu, assim que mergulhou seu bastão quente, se inclinou para beijar suavemente os lábios do namorado. Estou todo em você, Note é completamente meu, disse Fu alegremente. Note sorriu com lágrimas nos olhos antes de Fu começar a mover seus quadris. Note gemeu, sentindo seu abdômen formigar. Fu moveu os quadris lentamente e acelerou o ritmo, até que Note sentiu o formigamento que havia substituído seu desconforto anterior. Ou seja, o Note começou a se sentir prazer, que foi substituindo a dor. Note começa a balançar com o impacto de Fu. Meu querido, isso, Note, você está sendo ótimo. Fu gemeu com a mesma excitação, com o canal do amor de Note comprimindo periodicamente a vara quente de Pifu. Note mordeu seu próprio travesseiro para desabafar a sensação de formigamento. Fu agarra a cintura fina de Note para segurar seu próprio impacto. O som suave e estridente de carne chiou na frequência dos golpes no quadril. Fu se inclinou sobre o corpo mago até que os corpos dos dois se aconchegassem, mas o quadril de Fu continuou a funcionar sem parar. Note colocou os braços em volta do pescoço de seu namorado. Fu gemeu ainda mais, gente. Eu não vou imitar um gemido aqui, gente. Tem que me restar um pouquinho de dignidade nessa vida, tá bom? E aí o que acontece é que o Fu fala que se o Note quiser morder os ombros dele, quiser morder os lábios dele, pode. E ele fala isso gemendo. Ambas as pernas envolveram os quadris de Pifu. Aqui o Pifu começa a masturbar o Note. Querido, você está feliz? Fu perguntou. Sim, Pifu, isso é muito gostoso, é tão emocionante, Pifu. Note beijou intensamente o seu namorado e o som de carne contra carne continuou. E os dois continuam por uns minutos até que eles atingem o clímax junto. A anaconda do Pifu, gente, ainda não se preparou para adormecer. O Pifu ainda está com muito tesão. Porém, como essa foi a primeira vez do Note, ele fala que ele vai resistir aqui, que ele vai segurar bastante porque ele não quer que o Note se machuque. Então sim, meus amores, a gente teve pela primeira vez um semi da Ionin tendo apenas um round. E aí o Pifu começa a limpar o corpo do Note ali, né, gente? Ambos os corpos bastante suados, cheios de sêmen um do outro. Eu vou ler o resto do capítulo pra vocês. Uma vez que Note está limpo e vestido, a figura forte de Pifu voltou para a cama, embalando Note em seu peito. Eu estou tão feliz, Pifu foi muito gentil comigo, como você disse que seria. Estou feliz também, eu amo muito Nong Note, você sabe disso, Pifu disse com um sorriso. Eu também te amo demais, Note disse com um beijo suave no queixo de seu namorado. Fu sorriu antes de abraçar Note com um pouco mais de força, antes de Note adormecer exausto em seu peito. Os lábios de Fu se abriram em um sorriso amplo. Fazer amor com a pessoa que você ama é realmente muito especial. Com isso, termina a história muito fofa do Fu e do Note. O que vocês acharam da história do Fu e do Note? Comenta aqui pra mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e do canal. Esse tipo de vídeo é um trabalho astronômico pra fazer. Só valoriza o trabalho do Kennedy, deixando o seu like, comentando, se inscrevendo no canal. Se você puder, deixa um valeu aí, que vai me ajudar pra caramba também. Beleza, criança? Então maravilhoso. Se você é novo no canal e gostou do que viu no Capel dos Conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, se tornar membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui.
Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye!